Boa noite a todos. Meu nome é Roberta, eu sou produtora e curadora da Mostra O Homem que Caiu na Terra. Sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa última palestra, debate, do ciclo de ideias. Esse ciclo de ideias surgiu porque a gente começou, esse projeto é uma mostra, uma retrospectiva de filmes com David Bowie, um artista multifacetado, com muitos tipos de performance. Ele é cantor, ele é ator, ele é instrumentista, ele é escritor, ele é pintor. E ele teve 50 anos de carreira muito produtivas e muito polêmicas, e em que ele tocou muitos assuntos. Então, quando eu comecei a pensar o projeto, eu comecei a pensar em formas de trazer debates que eu achasse pertinentes, que conversassem com o público sobre o que mais David Bowie tinha a oferecer. Então, a gente pensou num ciclo de debate sobre gênero e sexualidade, que foi um super sucesso, que está todo gravado pelo maravilhoso Ler, que estava aqui posicionando a câmera, que está todo no YouTube, vocês podem participar, vocês podem olhar. A gente fez uma oficina de maquiagem criativa com performance de São Paulo, incrível, chamado Alma Negrô. A gente fez um debate sobre fama, superexposição e reality shows com uma youtuber, um analista de redes sociais e um jornalista, que foi muito bacana, e uma conversa sobre o estilo vanguardista de Bowie, sobre a influência do trabalho dele na moda e vice-versa. Hoje a gente convidou 3 neurocientistas. Os 3 são neurocientistas, né? Ah, tá. Porque, enfim, é meio família, então a gente fica achando que, enfim. A gente chamou 3 neurocientistas para conversar com vocês sobre o interesse milenar da população em geral em substâncias psicoativas. Drogas. O que são drogas? Por que as pessoas usam drogas? De onde vem esse interesse? Então, eu vou convidá-los aqui. A gente mudou um pouquinho para quem já veio outros dias. A gente normalmente tinha uma mesa o tempo todo ali. Hoje a gente vai fazer uma apresentação daqui, cada um deles vai apresentar alguns minutos do seu trabalho. Depois a gente vai convidar os 3 para sentar ali e conversar com a plateia. A gente vai rodar uma lista de presença, tem um certificado de participação, para quem quiser participar, quem quiser receber o certificado, deixa seu e-mail, seu telefone, que a gente manda depois. Vai ser aberto para debate, para conversa com o público depois. Eu vou fazer essa mediação, a gente conversa já. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem conversar mais sobre o projeto, se hoje o tempo não... Infelizmente, o tempo são só 2 horas de conversa. A gente tem o Facebook aberto, o projeto fica em cartaz até fevereiro do ano que vem, não aqui. A gente viaja para Curitiba e Fortaleza. Então, a gente está muito disposto a conversar, a continuar esse debate. A gente acha importante tirar a ciência de dentro da academia e trazer para junto do público nos centros culturais e fazer esses intercâmbios. Então, a gente está aqui para isso. A mostra segue até domingo, a gente tem filmes incríveis. Eu recomendo a todos que assistam Labirinto no domingo, que é um dos filmes mais famosos da mostra, e que assistam O Pirata da Barba Amarela, que é uma inusitada colaboração entre o Monty Python e Cheech Chong. Acho que, no mínimo, vai ser engraçado. Vai passar no sábado, às 6h30 da tarde aqui. É isso. Muito obrigada a todos, muito bem-vindos. Então, Eric Conde, Daniel Mograbi, Thiago Arruda Sanches, sejam bem-vindos. Muito obrigada. Eu vou começar dando a palavra para o Daniel. Valeu, Roberta. Obrigado. Boa noite, gente. Um imenso prazer estar aqui. Queria começar agradecendo a Roberta, o Eric, o Thiago, o Gisele, a Isabela, que sugeriu que eu desse a palestra. E é um imenso prazer, acho que por vários motivos. O primeiro deles é que eu acho que esse tema é muito relevante, então é muito importante da gente debater. O segundo motivo é que eu sou fã de carteirinha do Bowie, eu sou absolutamente apaixonado. Então, quando falaram que tinha a oportunidade de falar numa mostra que tinha a ver com David Bowie, eu fiquei em êxtase. Então, eu coloquei algumas referências a Bowie, mas eu vou fazer uma fala muito ampla, vou falar um pouco sobre drogas, mas dentro da ideia do evento, né, eu vou fazer uma relação entre drogas e rock. E vou usar, na verdade, o rock como uma forma de falar sobre drogas e explicar a ação de drogas. O título, para quem é bowiano, é uma referência clara a Ashes to Ashes, né? E no finalzinho eu vou tentar pegar um pouco essa ideia para falar de que viagens o Bowie estava falando, né? Sou professor da PUC, pesquisador visitante em King's e professor também da psiquiatria, da pós-psiquiatria da FRJ. Vamos lá. Eu, tipicamente, quando eu faço essas palestras de popularização científica, sobretudo quando eu faço com uma plateia mais jovem, eu começo perguntando quantas pessoas na plateia usam drogas.
Eu acho que eu não vou fazer isso aqui hoje, porque eu acho que a resposta vai ser uma resposta maciça. As pessoas vão falar que quase todo mundo vai levantar, porque eu acho que as pessoas que estão aqui já, quase como se fosse um viés de seleção, vocês já têm uma noção de que o conceito de drogas é muito mais amplo do que meramente as drogas ilegais. Quando eu pergunto isso na graduação da psicologia, sobretudo nos primeiros períodos, isso causa um imenso desconforto, e aí só 2, 3 alunos de uma turma de 60 levantam a mão. E aí no que a gente vai caracterizando que são drogas, as pessoas se dão conta que, na verdade, a maior parte da turma usa drogas. Então, o que são drogas? Eu estou usando aqui a definição de drogas de substâncias que vão afetar o funcionamento do sistema nervoso e que vão alterar a nossa cognição, então, por exemplo, a nossa percepção, a nossa memória, o nosso senso de tempo, o nosso humor, podem deixar a gente mais eufórico, mais deprimido, e a nossa consciência, como a gente constrói cenas em relação ao mundo. Inclusive, eu por coincidência, essa semana eu estava lendo um texto sobre drogas, tem um livro muito bom que saiu sobre drogas na Alemanha nazista. E aí nesse livro eu vi a origem etimológica da palavra droga. Chegou ao português, na verdade, via francês, mas ela é de origem holandesa, a palavra é drug, e era uma palavra que era usada para descrever as especiarias, as ervas secas que viam nos navios. Os holandeses foram grandes exploradores, então eles estavam essencialmente falando sobre essas ervas que eram levadas de um lado para o outro. Tá, então a gente pensa em drogas, a primeira coisa que a gente pensa são nas drogas ilegais, né? Acho que quando alguém fala, quando a gente lê na imprensa que alguém usa drogas, ou quando a gente tem a referência mais cotidiana, a gente pensa em geral em cocaína, a gente pensa em heroína, a gente pensa em maconha, a gente pensa em LSD. Eu coloquei aqui diferentes exemplos, né? Cocaína era a droga de predileção do Bowie, e foi a droga que o Bowie se tornou verdadeiramente dependente, sobretudo nessa fase, né? Uma das personas do Bowie era o Thin White Duke, né? E essa fase foi a fase que ele ficou mais ligado em cocaína. Não é coincidência, né, que ele estava, o personagem, né, era esse Duke magro, branco, mas ele estava também muito magro nessa época. E não é coincidência porque a cocaína é um inibidor de apetite, né? E ele entrou numa fase muito dark, porque ele teve um quadro de uso contínuo de cocaína e começou a ter alucinações e delírios, começou a ficar paranoide. Então foi uma coisa muito pesada durante um tempo da vida dele. O Bowie tem uma coisa interessante, né? Ele fala que ele não gostava de slow drugs, ele não curtia slow drugs, ele gostava de fast drugs, ele queria drogas que deixassem ele mais acelerado. Talvez por uma coisa inglesa, assim, aquela distimia inglesa, né? Eles precisarem de aceleradores, né? De uppers, né? Em vez de downers. A gente pensa também muito em heroína, né? O Bowie, ele nunca se ligou muito em heroína, mas ele tinha 2 grandes amigos que eram imensamente ligados em heroína, o Lou Reed e o Iggy Pop. E, inclusive, o Iggy Pop, o Bowie foi um dos caras que salvou ele da dependência de heroína, né? A fase de Berlim do Bowie, ele e o Iggy estão cada um com a sua droga, né? Muito ligados. A gente pensa em maconha também, e acho curioso bater aqui o Ozzy, né? Porque o Black Sabbath tem várias menções à maconha, e você esperaria, talvez, né, que todo Flower Power, né? Esperaria que alguém da Califórnia, na década de 60, fosse o grande advogado da maconha, mas não, foram metaleiros de Birmingham, né? Cidade industrial inglesa. Os caras fizeram referências muito abertas a isso. O Bowie não gostava de maconha, porque o Bowie falava que a maconha atrapalhava, prejudicava a criatividade dele, que é curioso. E a gente pensa também nos alucinógenos, né, que a gente vai falar um pouco hoje, por exemplo, Syd Barrett e LSD. Quando a gente fala em LSD, tem uma coisa muito comum, né, que é a ideia da viagem que a pessoa nunca mais volta, né? A pessoa vai tomar LSD e nunca mais voltou. Na realidade, isso é impossível, né? Neuroquimicamente falando, isso é impossível, porque o efeito da droga, eventualmente, ele dissipa. Quando a gente está sugerindo que alguém tomou LSD e nunca mais voltou, o que a gente está falando, na realidade, é que essa pessoa tomou LSD e isso foi uma coisa que catalisou, potencialmente, um surto psicótico, uma perda de realidade psicótica mais grave. E aí, no caso do Syd Barrett, a despeito da família dele negar, você tem muitos relatos que sugerem que, de fato, ele se tornou um paciente esquizofrênico crônico, né? Ele teve surto atrás de surto e ficou isolado. Essa foto, inclusive a sessão de fotografia foi feita no disco solo dele. É muito bacana, porque ele foi pintando o chão com diferentes listras, laranja e azul, laranja e azul, laranja e azul.
e ele se encurralou, né, no canto do quarto, né, ele foi pintando aquilo a partir da porta, e aí quando o fotógrafo chegou, ele estava cercado no canto do quarto, porque ele tinha pintado o chão inteiro, ele não conseguia se mover, que é uma belíssima metáfora, né, para a doença mental e, né, e para o que acontece. A gente também tem que lembrar das drogas legais, né, as drogas lícitas, né? Chás, café, cigarro e álcool, tudo isso é droga, né? E não é menos droga porque é lícito. Esse acho que é um ponto central para a gente pensar, né? A gente não pode achar que algo é menos droga porque é lícito. Na verdade, são substâncias psicoativas, né? E a gente toma por causa disso, né? Presumivelmente, a parte que mais atrai as pessoas no café, a despeito de ter se tornado uma coisa também que tem toda uma indústria, né, do gosto do café, tem um cara que é conhecer de café, presumivelmente as pessoas tomam café para ficar acordadas, porque é um estimulante. Eu vou ter aqui os Beatles bebendo uma qualquer coisa, tá? Os Beatles, aliás, tem duas histórias, duas coisas, são duas lendas do rock clássicas, e que na verdade é mentira, né? Lucy in the Sky of Diamonds não é LSD, na verdade foi um desenho que o Julian, o filho do John Lennon, fez, e ele deu esse nome, então não foi uma coisa pensando em LSD, e pô, eles não precisavam mentir, né? Eles não eram os tipos de cara que iam virar e falar assim, não vou falar porque vai pegar mal. E Let It Be também não é para maconha. Mother Mary é o nome da mãe do Paul McCartney, era Mary de fato, e ele sonhou com ela, então nenhuma das duas coisas tem a ver com drogas, provavelmente. Cigarro vai ter o Keith Richards, porque o Keith Richards ele parou de usar todas as drogas, menos cigarro. Curioso, né? Ele já está com 70 alguma coisa anos, ele não morre de jeito nenhum. É uma coisa titânica, né? O corpo dele tem que ser estudado pela ciência. E ele usou drogas pesadíssimas, né? Agora, o cigarro é a única coisa que ele fala que ele não consegue parar de usar. Não é coincidência, na verdade, né? O cigarro, a nicotina é uma das drogas que tem o maior poder de captura, né? Das pessoas que usam nicotina uma vez, ou 2, 3 vezes, quantas pessoas se tornam dependentes daquela substância? A nicotina é uma das que tem mais alta, até porque você tem um uso, uma meia-vida muito rápida, o efeito dissipa muito rápido, então não é coincidência que seja uma coisa que seja tão viciante, que já tanta dependência. E álcool, eu botei aqui o John Bonham, né, cara? John Bonham, clássica história do baterista que morre, né? Morreu sufocado em vômito. É um troço que é tão icônico que passou a ser explorado em sátiras sobre o rock, a ideia de que o cara vomita e sufoca no vômito. Ele tomou, no dia que ele morreu, ele tomou 40 doses de vodka. É claro que ele já tinha uma imensa tolerância à vodka, né? Mas, de qualquer maneira, é chocante. Ótimo. E a gente também tem que pensar em remédios, né? Essa é outra coisa que, às vezes, a gente esquece no nosso preconceito quando a gente fala de drogas. A gente raramente lembra dos remédios. Então, por exemplo, o lítio, e aqui eu coloquei o Kurt Cobain, a gente não sabe, é muito difícil você, pela obra da pessoa, dizer se a pessoa tinha ou não um problema psiquiátrico, mas ele, de fato, compôs uma música chamada Lithium, e a irmã dele sugeria que ele tinha transtorno bipolar, por qual você toma lítio, e o Keith Moon, do The Who, que morreu tomando uma overdose de um remédio que ele estava tomando para se livrar da dependência, na verdade, da abstinência de álcool. Então, ele estava se tratando porque era um dependente químico. O médico, de maneira inadvertida, deu para ele um negócio, uma garrafinha com 100 pílulas, e aí ele virou, depois de uma briga, ele resolveu tomar 30 e tantas e morreu. Os bateristas, eles sempre morrem, essa é uma regra do rock também, né? Beleza. Isso é super importante de falar, né? Na verdade, eu acho que isso é definir um vocabulário comum. O que é uso de drogas, o que é abuso e o que é dependência, de fato, né? Uso é qualquer uso. Qualquer uso de drogas é você, por exemplo, fumar um cigarro, tomar café, comer chocolate, injetar heroína, e isso tendo consequências ou não tendo consequências. E aqui, se a gente pegasse a plateia, na verdade, a maior parte da plateia fez uso de drogas hoje. Se não fez uso de drogas, vai fazer ainda, sexta-feira. Né? Ao longo do final de semana, potencialmente, vão fazer. E é muito difícil, na verdade, encontrar uma pessoa que não use droga absolutamente alguma. É muito, muito difícil. O uso nocivo é qualquer uso que traz, efetivamente, um prejuízo. Então, por exemplo, se você beber e ficar de ressaca, se você ficar com dor de cabeça, se você tiver qualquer consequência que seja prejudicial para você, isso é um uso nocivo. O que caracteriza o abuso de drogas é você continuar usando, apesar das consequências negativas. Então, se aquela coisa que te faz mal e você continua usando, é o que a gente chama de abuso. A tolerância, ela na verdade é a porta para a síndrome da dependência. E a tolerância tem a ver com você ter que usar quantidades cada vez maiores da substância
para você ter o mesmo efeito. Você nunca volta, nunca que nem a primeira vez. Essa é uma das coisas que acontece com drogas, né? Você está sempre tentando voltar para aquela primeira vez e é impossível de chegar naquela primeira vez por conta de características do seu cérebro, né? Você vai gerando, seu cérebro vai se adaptando. A gente tem uma máquina que vai se autorregulando, por isso que nunca é como a primeira vez. E aí, finalmente, você tem o que a gente chama de dependência. Dependência é a síndrome. Como é que uma droga funciona, né? E aí pode parecer uma coisa boba, mas eu achei que valia a pena falar. Funciona essencialmente porque ela mexe no seu balanço neuroquímico. Então, uma droga funciona porque ela vai alterar o padrão de ativação do seu cérebro, fazendo com que determinados neurotransmissores estejam mais ou menos disponíveis, ou então modulando a ação de neurotransmissores. Então, por exemplo, se você pegar um remédio para depressão, os remédios mais recentes, eles inibem de maneira seletiva a recaptação de serotonina. Em outras palavras, o que eles fazem, você tem serotonina, um neurotransmissor, esse neurotransmissor ele vai ajudar que os neurônios se comuniquem. Quando você tem esse inibidor seletivo de recaptação, o que vai acontecer? Ele vai fazer com que aquele neurotransmissor fique mais disponível na fenda sináptica e que você tenha mais comunicação, e isso, no caso do antidepressivo, vai melhorar o seu estado de humor e vai levar a um estado de ativação psicomotora, né? E é precisamente assim que acontece com todas as drogas. Todas as drogas, de alguma forma, vão mexer nesse balanço neuroquímico. Então, por exemplo, se você pensar numa droga como a cocaína, o que ela vai fazer? A gente tem redes que servem para recompensar atividades que são úteis para a nossa sobrevivência. Então, a gente tem um sistema de recompensa no nosso cérebro que diz, faça isso, isso é bom. Por exemplo, quando a gente come, esse sistema ele solta dopamina, porque ele quer que você continue comendo. A gente foi selecionado, a seleção natural escolheu a gente para quando a gente comer, a gente sentir prazer. Por isso que a gente sente prazer com sexo, com comida, com todas as coisas fisiológicas muito basais, né? O que a cocaína vai fazer? Por exemplo, a cocaína é um triplo inibidor de recaptação, né? Então, ela vai pegar norepinefrina, serotonina e dopamina. Então, ela vai fazer com que a dopamina fique muito mais disponível. Isso tem a ver com a sensação de euforia que você tem vinculada à cocaína. E aí a gente pode pensar que todas as drogas, elas têm um efeito vinculado a algum desses neurotransmissores, né? E dependendo do tipo de efeito, do tipo de neurotransmissor, você tem uma ação diferente. De maneira assim, bem grosseira, a gente pode dividir as drogas em 3 classes, né? Você tem estimulantes do sistema nervoso central, você tem depressores e você tem os alucinógenos. Os estimulantes eles vão essencialmente fazer com que a sua atividade cerebral aconteça de maneira mais intensa. Então você vai ficar mais alerta. Então quais são as drogas, né, que vão ter esse efeito? Por exemplo, drogas que vão influenciar na norepinefrina, na dopamina, na serotonina. Eu falei aqui, por exemplo, da cocaína, a anfetamina. Drogas que, por exemplo, que vão bloquear neurotransmissores inibitórios, como a cafeína, né? A cafeína, ela inibe um inibidor, ou seja, ela te acelera, né? Ela inibe a adenosina. Então, essa é a atuação, por exemplo, de um estimulante. O que é um depressor? É uma droga que vai reduzir a sua atividade cerebral. São drogas que têm propriedades calmantes, relaxantes. Então, elas vão atuar, por exemplo, em receptores opioides. A morfina, a heroína, elas vão atuar justamente nesse sistema de opioide que você tem. Inclusive, quando a gente fala em endorfina essencialmente é a morfina interna, né? A origem etimológica tem a ver com isso. Então, a gente está falando de uma substância que vai se ligar a isso. Aí você pode se perguntar, por que eu tenho no meu cérebro um sistema que tem a ver com isso? É só você pensar para que serve a endorfina, né? O sistema opioide ele vai controlar dor, vai controlar relaxamento. Então, o que a gente faz com as drogas? A gente ou acha alguma coisa que tem um componente ativo, ou sintetiza aquilo, e a gente vai atuar direto nesse sistema. A gente vai lá e vai hackear o sistema e vai fazer uma coisa que vai mexer só naquela parte do sistema. Às vezes mexe em vários sistemas ao mesmo tempo. As pessoas muitas vezes se surpreendem quando a gente fala que o álcool é um depressor, né? Porque o álcool deixa as pessoas alegres. Por que o álcool é um depressor? O álcool é um depressor porque ele vai ter uma ação GABAérgica, né? O álcool é um ansiolítico natural, e é por isso que você não pode misturar álcool com ansiolítico, né? Por isso que você não pode tomar benzodiazepínico com álcool, porque a ação de um soma com o outro, você pode ter uma falência respiratória, algo do tipo. E ele deixa a gente alegre porque ele começa inibindo a parte do nosso cérebro que tem a ver com controle social, inibição. Então, ele coloca para dormir primeiro a parte do nosso cérebro que tem a ver com julgamento moral, aquela parte que trava a gente, mas que permite que a gente seja uma criatura social, uma criatura que respeita minimamente normas sociais.
Aí o que acontece? As pessoas bebem, ficam alegres no começo e começam a fazer coisas que depois elas vão se arrepender. E depois o álcool ele vai deprimindo o seu cérebro inteiro, né? Tanto que você pode, quando você tem um coma alcoólico, você deprimiu áreas essenciais para a sua sobrevivência. E finalmente os alucinógenos, né? Que levam a distorção da percepção da realidade, e aí a gente vai falar, acho que, bastante sobre isso. Eu vou só mostrar rapidamente alguns trechos de música que são diretamente sobre isso, sobre drogas, né? Então, um trecho sobre um estimulante, a cocaína. Na verdade, as pessoas associam cocaine com Eric Clapton, é do J.J. Cale. Mas aí, notem aí na letra, tem duas coisas, né? Esse caráter excitatório, que aparece bem na letra, né? Que a cocaína vai ser o que vai fazer que você continue rodando. E outra coisa, como o artista usa de maneira muito sagaz, a repetição de cocaína, 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 né? Que é uma excelente também demonstração da fissura, né? Heroína é uma depressora, uma substância clássica depressora. Você nota aí, a letra tem tudo a ver com nulificação, com eliminação, com bloqueio, né? Lou Reed foi um cara que foi viciado em heroína durante muito tempo. Tem essa música e tem também Perfect Day, que todo mundo diz que tem a ver com heroína, né? O dia perfeito, que ele vai passear no parque. Na verdade, não é para nenhuma mulher, é para heroína. E os alucinógenos, e aí Cream, aí, uma das grandes bandas do rock, né? Vocês notam pela letra como uma coisa claramente que está falando sobre uma experiência perceptiva alterada, né? Tantas cores fantásticas, eu estou na terra da maravilha, cores fantásticas, estou me sentindo tão bem. Você tem esse feeling puro, respostas boas, você tem esse feeling de arco-íris, mas o arco-íris tem uma barba, aí entra um troço assim, dissonante, assim, discrepante, assim, E a música, nota aqui, né? A gente nas outras, a música é cocaine, heroin, e aqui a música é isso aqui, Slobber, que é até difícil pronunciar, né? E que, na verdade, é um acrônimo para She Walks Like a Bearded Rainbow. Então, ela anda como um arco-íris de barba. Bem louco, né? E aí, se você tem alguma dúvida que isso tem a ver com ácido, essa é a capa do disco, né, cara? Fica entregue aí que certamente tem a ver com isso. Ótimo, como é que as pessoas se tornam dependentes, né? Que eu falei que eu falaria disso também um pouquinho, né? Falei caracterizando a dependência. Elas se tornam dependentes essencialmente pela questão da tolerância, pelo desenvolvimento de tolerância. Nosso cérebro é uma máquina muito refinada de autocontrole. Nosso corpo, na verdade, né? A natureza está repleta de sistemas que se autorregulam. E o corpo e o cérebro, eles são dois desses sistemas, né? Então, o que acontece? Se você começa a colocar de fora uma substância, o que o seu cérebro vai fazer? Ele vai começar a produzir menos dessa substância. Ele vai diminuir a disponibilidade de resposta a essa substância. E aí, o que isso vai levar? Vai levar com que você tenha que tomar quantidades cada vez maiores para sentir aquele prazer, né? E vai levar também a uma perda do prazer normal associado com a vida, que é o que a gente chama de anedonia. Então, o que vai acontecendo com a pessoa que vai consumindo, digamos, cocaína de maneira contínua, de maneira repetida, o que vai acontecendo é que essa pessoa ela vai ter que usar quantidades cada vez maiores de cocaína, porque ela vai ficando tolerante àquilo, e as atividades cotidianas vão dando cada vez menos prazer. Então a pessoa vai ter que recorrer à cocaína e a quantidades cada vez maiores. E você vai entrando num ciclo, o ciclo que foi descrito aqui, Guns N' Roses, né? Mr. Brownstone, que é para a heroína. Então vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Beleza, aí uma coisa que a gente tem que falar, né? A gente tem que falar que drogas levam a danos. Eu coloquei aqui o Jim Morrison, né? Porque o Jim Morrison, ele é um membro do famigerado Clube 27, né? Morreu super novo, morreu em circunstâncias misteriosas. Parece que ele cheirou heroína achando que era cocaína. Ele estava em Paris, ele estava com a namorada dele, e a namorada era viciada em heroína, ele era viciado em cocaína, eles viviam brigando. Parece que ela falou para ele que era cocaína, ele cheirou quantidades de cocaína, mas na verdade era heroína. Então fez fileiras intensas ali, e aí é um mistério, a morte dele é um mistério, né? Mas é por que eu estou falando dele? Porque ele, quando ele morre, ele já tem imensos prejuízos, né? Ele está obeso, ele está impotente, ele está com uma série de problemas, ele está com tremores. Então eu acho que qualquer debate responsável sobre drogas tem que falar sobre isso, né? Porque eu acho que a palavra-chave é irresponsabilidade mesmo, né? E aí quando a gente pensa em danos, a gente tem que pensar em duas coisas também, né? O dano para o usuário, mas o dano para os outros também, né? Porque as drogas causam danos para os outros, para a sociedade de maneira geral, né? Por exemplo, tem drogas que se você usa, você pode se tornar mais agressivo. Então isso é uma coisa que a gente tem que considerar. E quando a gente vai ver
qual é o dano para os outros e o dano para si, tem umas coisas, uns padrões muito curiosos que emergem, né? Por exemplo, a droga mais danosa de todos é o nosso amigo álcool. Eu gosto de brincar que é o grande amigo, o melhor amigo da humanidade é o álcool, porque a data de produção do álcool é muito parecida com a data de domesticação do cachorro, né? Então tem aí uma dúvida, quem que veio primeiro, o cachorro ou o álcool? E aí, recentemente, alguém me lembrou que o Vinícius de Moraes falou que o uísque é o cachorro engarrafado, né? Então, o álcool, ele é a droga que causa mais, no somatório dano de si para o outro, é a droga mais danosa de todas. E aí você começa também a notar uma coisa curiosa, que é o seguinte: as políticas públicas de drogas, elas não acompanham as evidências. Porque a droga mais danosa para si e para o outro é o álcool, que é legal. Drogas como LSD e os cogumelos aqui, né, são drogas que praticamente não causam dano algum, são drogas que não causam dependência e, no entanto, elas são ilegais. Ou seja, não há um critério técnico, científico, para determinar o que é legal e o que é ilegal. Os critérios, na verdade, eles são políticos, né? E aí recomendo muito, se vocês quiserem ver a questão do álcool, tem no Netflix, tem um documentário do Ken Burns chamado Prohibition, que é um documentário maravilhoso, é uma maratona, você realmente tem que gostar do tema, são 3 episódios juntos, são acho que quase 6 horas, mas ele fala sobre a proibição do álcool, lei seca nos Estados Unidos. Muito, muito bacana. Mas isso acho que é uma coisa notável, então, de falar, né? Outra coisa também que é notável é quando você vai ver o potencial de dano e de dependência, né? E aí você vê que substâncias como tabaco, que tem imenso potencial de dependência, dano e álcool, elas são substâncias que são legais, em contraposição a outras que estão aqui nesse grupo mais amarelo, que causam menos dependência e menos dano físico, né? Então, de novo, tem uma dissonância, uma dissociação entre as nossas políticas públicas e o que a gente sabe sobre essas substâncias. E é por isso que é importante fazer pesquisa sobre isso. E eu vou terminar falando rapidamente dos psicodélicos, até porque o Eric e o Thiago vão falar um pouco disso. Psicodélico vem de manifestação da alma, né? Manifestação da mente. Então, eles têm esse caráter de revelação. Eles são ilegais em quase todo mundo, raríssimos lugares onde você pode usar psicodélicos. Então, estava até conversando com o Thiago mais cedo. Você tem aqui o caso no Brasil, você pode usar um uso, sobretudo, mais ritualístico da ayahuasca, que é um psicodélico. Em alguns lugares você consegue comprar cogumelos. Por exemplo, em Amsterdã, você podia até uma certa época, agora você pode comprar se o cogumelo estiver ressecado. Enfim, tem toda uma série de regras, porque os turistas iam e tomavam no setting errado, né, as drogas, e isso causou problemas de saúde pública mesmo, né? Mas é curioso como você tem um contraste do fato de eles serem legais no mundo todo e deles terem um uso histórico que é altamente estabelecido, né? A gente sabe que tem várias culturas que usavam psicodélicos e grande parte da cultura xamanística tem a ver com o uso de psicodélicos em algum ponto. O uso de drogas de maneira geral, né? Todos os xamãs, a maior parte dos xamãs, eles se colocam num estado alterado de consciência. E aí eu gosto de falar dos psicodélicos porque eles são um exemplo muito bacana sobre essa dissociação entre evidências e políticas públicas. E eu como cientista, eu gostaria de viver num mundo em que as evidências ajudassem na formulação de políticas públicas, né? Por que eu falo isso? Porque eles geram baixa dependência. Na verdade, ninguém fica viciado em LSD, né? Você nunca ouviu falar ninguém que vendeu a televisão para comprar cogumelo, né? Não, isso não existe. Então a gente sabe que essas substâncias não geram dependência. Não geram dependência por conta de características das substâncias mesmo, características neuroquímicas, né? Essas substâncias elas não mexem em certos sistemas, que são sistemas que estão mais associados com dependência, né? O sistema dopaminérgico, o sistema opioide, estão associados com dependências muito fortes. Essas substâncias, o LSD até tem certa afinidade dopaminérgica, mas algumas delas têm menos. Então elas tendem a não causar dependência. Também tem a questão da mortalidade é baixíssima. Você não consegue tomar uma overdose dessas substâncias, né? Você vai pegar a quantidade, eu não me lembro de cabeça, mas a quantidade que levaria uma overdose de cogumelo é, sei lá, 30 quilos de cogumelo. E você morre com 5 quilos de danoninho, na verdade. Então, não dá para comer 30 quilos de nada, né? Então não é isso, não é também por mortalidade, não é por dependência. A gente tem muita clareza, né? Qual é o nível que você tem que usar da substância. Isso está muito bem documentado quais são as diferentes doses que você pode usar da substância. São substâncias, e aí acho que o Thiago vai falar disso, que tem potencial terapêutico, né? Então, potencialmente podem ser usados. Aqui eu só peguei 2 exemplos.
Aqui eu peguei o uso da psilocibina, que é o componente ativo do cogumelo, para tratar a ansiedade em pacientes com câncer terminal. Quem negaria o tratamento de pacientes com câncer terminal, né? E aqui o uso do LSD para o alcoolismo, esse é o uso mais clássico, inclusive, do LSD. Estudos desde a década de 50, Spring Grove, tem um monte de estudos sobre isso, desde a década de 50, que o LSD vem sendo usado, e aqui é uma meta-análise. Então, eles pegaram vários estudos, combinaram e falaram, olha, de fato, o LSD é uma potencial ferramenta para tratar alcoolismo. Então, a gente tem um potencial terapêutico. A gente tem outros benefícios que não tem a ver, provavelmente, com a parte terapêutica. Então, a gente sabe que experiências místicas usando, por exemplo, cogumelo, fazem com que você se torne uma pessoa mais aberta, né? Então, você se torna uma pessoa mais aberta à diferença, mais tolerante, mais flexível. A gente sabe que, por evidências, que, na verdade, pessoas que tiveram experiências com psicodélicos ao longo da vida, e aqui o autor frisou clássicos, né? Clássicos, ele falou que era, se eu bem me lembro, era LSD, cogumelo e mescalina. Eram os três que ele se dedicou, né? Mescalina está, por exemplo, no peyote. Tem a ver com comportamento ambiental, né? As pessoas se tornam mais ligadas na natureza, as pessoas se tornam mais abertas. Então, assim, tem benefícios claros. Eu falei antes, né? Toda droga tem danos, né? Então, quais são os danos dessas substâncias? Essas substâncias, elas são também chamadas de psicotomiméticas, porque elas mimetizam estados de psicose. Então, você tem reações que são similares a um quadro de perda de realidade psicótica. Você tem delírio e você tem alucinação quando você toma essas drogas, né? E aí, recomenda-se que você não use essas drogas se você tem um histórico familiar ou um histórico pessoal de psicose, porque potencialmente essas drogas podem estar associadas. A gente tem relatos anedóticos, né? Então, por exemplo, problemas psiquiátricos persistentes, aí a pessoa se tornar um paciente crônico, que é o caso do Syd Barrett, né? E é o caso do Vance também, que é um dos caras que inspirou o Bowie para fazer o Ziggy Stardust. Foi um cara que experimentou ácido e achou que era um alien e fez um culto em torno dele. Essa foi uma grande inspiração para o Ziggy, né? E o Bowie teve acesso a essa história. Então, pode causar isso? Pode. Até isso, no entanto, a gente tem que pensar se de fato acontece ou não. Esse é um estudo de 2015 que mostra que não tem uma associação entre os psicodélicos e problemas de saúde mental ou comportamento suicida. Agora, a evidência é uma coisa que você tem que ir medindo as diferentes coisas e só fazendo pesquisa. Mas é uma recomendação, uma precaução importante, né? E acho que drogas, eu acho que elas tinham que vir com bula, né? Drogas tinham que vir com bula, falando, olha, se você tem histórico de psicose na família, não tome LSD. Isso no mundo ideal, onde as pessoas conversariam abertamente sobre drogas. E aí, para terminar, eu queria terminar e voltar para o Bowie, né, no final. Que é outra coisa que essas drogas causam, é uma experiência de dissolução do ego. E uma experiência também de conexão de diferentes partes do seu cérebro. Então, você tem, a partir dessas drogas, você tem modulações das redes mais padrões, as nossas redes que a gente usa no nosso cotidiano. Então, quando a gente está processando a informação no cotidiano, a gente fica envolto numa coisa de autorreferência, a gente fica processando coisas em autorreferência. E aí, uma experiência clássica associada com psicodélicos é a dissolução do ego, é você perder esse senso de ego. Eu acho que isso traz uma coisa que é também muito importante, né? Eu acho que esse ganho de abertura, esse ganho ambiental, ele tem a ver com isso, né? E aí, como eu falei que eu voltava para o Bowie ele fala isso, né? Ele fala em Ashes to Ashes, ele fala, we know that Major Tom is a junkie, né? Então ele está falando, o Major Tom talvez não seja um astronauta, talvez ele seja apenas um junkie, né? Talvez ele esteja viajando, não no foguete, talvez ele esteja viajando de outro jeito. E o Bowie, ele era muito ligado na imagem do espaço, né? Ele gostava muito de usar o espaço. E o espaço tem a ver com esse descentramento. Eu acho que psicodélicos trazem uma experiência de descentramento, né? Eles te tiram do seu ego e te tiram, né, dessa coisa de autocentramento e fazem com que você veja as coisas de outras perspectivas que a gente normalmente não acessa. E eu acho que o espaço traz essa metáfora também, né? O espaço, essa ideia de você ver a Terra do lado de fora, você vê as coisas de uma maneira menos autocentrada. É isso, eu queria agradecer o pessoal do laboratório, narcisicamente chamado de Mograb Lab, o pessoal do NAAD, que é o Núcleo Acadêmico de Álcool e Drogas da PUC. Vai ter aqui o e-mail, vai ter aqui também a página no Facebook do laboratório e um ensaio que eu escrevi sobre o Bowie, quem quiser dar uma olhada. E esses aqui são, na verdade, financiadores de pesquisa. Muito obrigado pela atenção.
Pessoal, boa tarde a todos e todas. Eu queria inicialmente agradecer a produção do evento, pelo convite, a possibilidade de a gente estar fazendo esse debate tão importante para a sociedade. Agradecer também aos professores Daniel e Tiago pela colaboração e a oportunidade de deixar esse debate ainda mais rico, né? O tema que eu vou abordar hoje são considerados muito polêmicos, né? Porque a gente, quando fala de canabinoide, então eu queria começar com uma definição básica, né, que seriam essas substâncias que estão presentes não só nos vegetais, como a gente tem a questão da maconha, né? E aí a gente está falando de um tema muito polêmico, até porque a maconha é uma substância muito utilizada na nossa sociedade, apesar de ser uma substância ilícita. Mas, além disso, os canabinoides são produzidos dentro dos nossos cérebros, né? Então, para quem não sabia, a gente tem um complexo sistema de endocannabinoides, ou seja, substâncias produzidas dentro do nosso corpo. Então, assim, são substâncias que têm vários efeitos fisiológicos, psicoativos, clínicos e outros mais, e a ideia é que a gente possa debater um pouquinho sobre esses efeitos e sobre o funcionamento dessa substância no nosso cérebro e na nossa sociedade. Então, como eu estava falando, acho que é importante, inicialmente, a gente conseguir diferenciar, né? Quando a gente fala de fitocannabinoides, são os canabinoides que são produzidos por essas plantas, e os endocannabinoides, que são os canabinoides produzidos pelos organismos. E aí, quando se fala em canabinoides, muita gente pensa logo no tetrahidrocannabinol, que é o THC, o famoso THC, responsável pelos principais efeitos psicoativos. Mas a gente também encontra, principalmente nas plantas, uma série de outros canabinoides, como o canabidiol e o canabidol, que também têm importantes efeitos clínicos e terapêuticos. E os endocannabinoides, eles fazem parte de um sistema que ele está bem amplo no nosso organismo, né? Ele não se reduz a funcionar no cérebro humano, mas também em partes do sistema digestivo, sistema cardiorrespiratório, intestinos, musculatura, entre outros mais. Especificamente falando da distribuição desse sistema canabinoide no cérebro humano, nós vemos aqui que várias áreas elas possuem aí os receptores para canabinoides, né? Então, a gente tem os canabinoides sendo distribuídos no córtex cerebral, em especial no córtex pré-frontal, e isso faz com que os canabinoides tenham funções importantes no processo de tomada de decisão, na cognição, no comportamento emocional, no núcleo caudado, envolvendo o sistema de canabinoides em funções psicológicas como aprendizagem e memória, no putame, influenciando movimentos e vários tipos de aprendizagem, globo pálido, movimentos voluntários, amígdala, principalmente responsível para ansiedade, estresse, emoção, medo, dor. Hipotálamo é uma importante estrutura para respostas neuroendócrinas, né? Controla a temperatura corporal, funções neuroendócrinas bem diversificadas. Hipocampo, memória e aprendizagem, substância nigra, uma estrutura importante no sistema de recompensa, que faz a gente sentir prazer pelas coisas, e no cerebelo, né? Principalmente relacionado com coordenação e controle motor. Ainda falando desse sistema endocannabinoide, nós vemos que os canabinoides eles influenciam os sistemas de recompensa, sistemas de emoção, basicamente interferindo na condutividade de sistemas de dopamina, do GABA, do glutamato, acetilcolina, enfim, ele atua como como neuromodulador de diferentes circuitos de neurotransmissão. E aí o que é interessante, né? Tanto os endocannabinoides, que são sintetizados dentro do nosso cérebro, quanto os canabinoides presentes nas plantas, como na maconha, e até mesmo os canabinoides sintéticos fabricados em laboratórios, eles vão exercer suas funções e alterações psicológicas e fisiológicas, ativando receptores endocannabinoides.
O Daniel já explicou um pouquinho sobre o que seriam esses receptores, mas deixa eu fazer aqui uma breve explanação, porque ele se difere um pouquinho só, porque na realidade o canabinoide endógeno ele é sintetizado no neurônio pós-sináptico e acaba se ligando nos receptores a nível pré-sináptico. Então, se a atividade elétrica segue daqui para lá, o canabinoide acaba meio que lentificando esse processo, servindo como caracterizando a maconha, por exemplo, como uma droga depressora do sistema nervoso central, porque ela vai lentificar a atividade elétrica nos circuitos neurais. E a distribuição, né, na realidade, são vários tipos de receptores para canabinoides, né? A gente tem o CB1 e o CB2, em lugares que estão presentes ambos os receptores, mas nós vemos os receptores CB2 principalmente atuando no sistema imunológico, enquanto o CB1 está presente em várias partes do organismo e é o principal receptor de canabinoide no cérebro humano. Então, falando sobre os efeitos dos fitocannabinoides, incluindo aí a maconha, como uma planta que disponibiliza diferentes tipos de canabinoides, eles têm vários efeitos. E aqui eu queria destacar alguns desses efeitos, efeitos de relaxamento, calmantes, sedativos, para tratamento de náusea. Náusea influencia também o apetite, tem também efeitos psicoativos, anti-inflamatórios, entre outros mais. E dentre esses fitocannabinoides, queria destacar principalmente o THC, que é o principal psicoativo da maconha, né? Mas, na realidade, os outros canabinoides, fitocannabinoides, também têm várias propriedades fisiológicas e clínicas muito importantes para a nossa sociedade. Esse é um estudo que mostra uma relação entre o nível de benefícios e aqui nesse eixo e os riscos, né, os malefícios causados por diferentes tipos de substâncias psicoativas. O Daniel já falou um pouquinho a respeito disso, mas acho que no caso da maconha talvez não tenha nem entrado lá que eu procurei, pelo menos eu não achei. Elas estão aqui. Então, quanto mais para lá, maiores são os malefícios da substância. E para cá, maiores os benefícios. Então, vemos que tanto a cannabis clássica quanto o skunk, né, que no caso é uma planta que tem o THC mais forte, né, mais potencializado, eles estão aqui bem no quadrante superior, indicando que os usuários reportam mais benefícios e menos malefícios em comparação a diferentes drogas, incluindo tabaco, álcool, anfetamina, entre outros mais. Bom, quais seriam os efeitos da maconha, do consumo da maconha? A maconha está sendo utilizada em diferentes contextos, inclusive cerimonial, médico e também no contexto recreativo. Então, a depender do contexto, os efeitos eles podem se diferir. E também, isso também vai depender da vivência e da experiência de cada pessoa com o uso dessa substância. Mas, no geral, as pessoas relatam o alterado senso do tempo, alteração também na percepção espacial e variações de humor. Com relação aos efeitos fisiológicos, nós temos destacados a secura na boca, um aumento na variabilidade cardíaca. No cérebro humano, ele vai atuar em diferentes áreas, né, todas aquelas que eu mostrei no slide anterior, que tinham receptores CB1, e também na pressão ocular. E muito se fala também, assim, é diferente a gente pensar no efeito agudo e no efeito crônico dos canabinoides, né, em especial da maconha.
E essa é uma das principais críticas que existem com relação ao uso da maconha, o uso recreacional. Quais são os efeitos crônicos que a maconha? Será que ela pode prejudicar algumas funções cognitivas? Então, alguns estudos, isso está um pouco conflitante na literatura. A gente observa que tem estudos que mostram que sim, existem diferenças significativas e essa sigla SDS é sem diferença significativa, né? Então, isso aqui é um estudo de revisão que fez uma comparação entre usuários e não usuários de maconha, usuários crônicos, em diferentes testes cognitivos. Então, alguns mostram diferença significativa no desempenho entre usuários e não usuários, enquanto outros não mostram diferença significativa. Talvez esses resultados conflitantes se devam especialmente com relação a algumas características dos usuários, porque em função dessas características fisiológicas da maconha, inibindo a atividade sináptica entre os neurônios, existem fases específicas que o uso da cannabis pode prejudicar o desenvolvimento de circuitos cognitivos importantes. Então, adolescentes, por exemplo, que ainda estão desenvolvendo seus circuitos neurais, eles podem apresentar, sim, algumas deficiências, alguns declínios cognitivos, né? Ou melhor, não seria a palavra melhor, não seria nem declínio, mas sim uma limitação no desenvolvimento dos circuitos relacionados à cognição. Então, nós vemos, por exemplo, que o corpo caloso, que é a estrutura que conecta os dois hemisférios cerebrais, eles não são muito bem desenvolvidos nas pessoas que começaram a utilizar a cannabis desde a adolescência. Então, isso implica numa conectividade entre os dois hemisférios, né, extremamente relevante para o desempenho cognitivo e até mesmo para o controle emocional. E também uma redução no volume do hipocampo, também ilustrado nessa próxima imagem, que é a estrutura muito importante para a memória, né? Por isso que muito se brinca com relação aos usuários da maconha, que não tem memória, não se lembra de nada, enfim. Mas isso acontece principalmente com pessoas que fazem uso crônico da maconha e tenham tido início na adolescência. E também aqui um estudo específico utilizando basicamente testes de memória, também conflita um pouco em relação aos dados. Alguns mostram que tem ali um certo declínio nessas pessoas que começaram a usar maconha desde a adolescência e outros que mostram que não tem diferença. Para além da cognição, estudos têm mostrado que o consumo da cannabis influencia nos sistemas do afeto, nos sistemas das emoções. Isso é importante tanto para a clínica, por isso que a gente vê várias aplicações na clínica para a utilização da maconha em situações como estresse pós-traumático, pessoas que também têm um estresse a nível patológico, transtornos de ansiedade, e em alguns casos ela tem tido alguma eficiência. Mas em outros casos, como por exemplo nessas condições onde as pessoas começam a usar muito cedo a droga e não desenvolvem bem as estruturas neurais, isso pode acabar desencadeando também, não só em alterações cognitivas, mas alterações emocionais. Como, por exemplo, aqui esse estudo ele mostra que faz um levantamento mostrando índices de depressão em pessoas que são usuárias crônicas da maconha. Por um outro lado, o pessoal tem estudado também os efeitos na cognição e nas emoções em pessoas adultas e pessoas idosas. E aí surgem evidências muito interessantes sobre os benefícios que a cannabis pode ter na cognição e nas emoções. Esse é um estudo com modelos animais, né, mas assim, ele mostra que tanto pessoas maduras, não no caso de pessoas quer dizer, modelos animais jovens, mas modelos animais mais maduros, eles conseguiram uma diminuição da latência em um teste cognitivo, ou seja, eles foram mais eficientes, assim como os modelos animais já de animais velhos, né? O THC,
que reflete aqui, caracterizada aqui por essa linha pontilhada, demonstra que o desempenho melhorou em testes cognitivos em comparação ao grupo controle. Isso também em várias baterias de testes cognitivos para modelos animais. Então, isso acaba reforçando o uso medicinal de canabinoides para uma diversidade de quadros clínicos e situações que possam ser beneficiadas através do uso de canabinoides. E não é só o THC que tem efeitos importantes. Acho que a gente já falou bastante e ficou muito claro através da exposição midiática dos efeitos do canabidiol, mas enfatizando o THC, efeitos analgésicos, antibacteriais, anticâncer, anti-inflamatório, antiespasmótico, estimulante de apetite, broncodilatador e de neuroproteção. Lembre-se, especialmente nessa população que já tem o sistema nervoso mais desenvolvido, mais amadurecido. Então, isso não se aplicaria para uma população jovem que ainda está em desenvolvimento. E agora, o canabidiol tem vários também efeitos clínicos, não vou descrever um por um, mas ele tem sido muito utilizado, principalmente no tratamento da epilepsia. E também aqui algumas evidências que mostram como que a maconha pode influenciar na regulação do sistema de recompensa, um sistema que está completamente disfuncional em quadros como psicose, depressão, entre outras mais. A cannabis induzindo a liberação de dopamina, um neurotransmissor muito importante, também para quadros de Parkinson. Eu vi na internet uma cena que eu fiquei chocado, um paciente com Parkinson bem avançado, tremendo bastante, com uma dificuldade muito grande para controlar seus movimentos. Ele toma ali a cannabis e alguns minutos depois ele se levanta, conseguindo controlar seus movimentos. Eu fiquei muito impressionado com essas imagens, infelizmente não consegui trazer para vocês, mas possivelmente em função da cannabis estimular a liberação da dopamina. Muita gente se preocupa, mas com relação à dependência, será que a pessoa não pode ficar com dependência? Sim, existe esse risco, mas comparação entre o tabaco, heroína, álcool e até mesmo a cafeína, a cannabis tem o mesmo risco de dependência que a cafeína possui. Eu falei do Parkinson, mas não só no Parkinson, canabinoides também aparecem que atuam na remoção das placas senis na doença de Alzheimer. Então, isso implica a utilização de canabinoides na clínica de uma série de doenças neurodegenerativas. E o canabidiol também diminuindo a atividade elétrica desenfreada que acontece no caso da epilepsia. E a literatura tem demonstrado várias aplicações, não só nesses quadros clínicos que eu falei até agora, mas ansiedade, dor crônica, artrites, fibromialgia, glaucoma, por reduzir a pressão do olho, insônia, espasmos musculares, câncer, HIV, AIDS, náuseas, cólicas, doenças de Crohn, epilepsia, convulsões, estresse, anorexia, déficit de atenção e hiperatividade, enxaqueca, neuropatia, Alzheimer e outras mais. Lembrando, então, que não apenas doenças relacionadas ao cérebro e à mente humana, mas também uma série de doenças, até mesmo a osteoporose, reumatite e outras doenças mais físicas também podem ser beneficiadas por tratamentos com base em canabinoides. E também influencia as nossas relações sociais. Por exemplo, canabinoides, eles acabam modulando a atividade da amígdala na reatividade a sinais sociais fáceis.
Então, elas é um sistema importante que acaba modulando as relações sociais. Mas quando eu coloquei lá no título da palestra, processos psicossociais, queria uma reflexão mais ampla. Quando a gente fala de processos psicossociais e uso da cannabis, a gente entra num universo muito vasto. Eu queria, pelo menos, trazer algumas reflexões. A gente poderia estar falando de grupos sociais que estimulam o abuso, que estimula o início da pessoa no consumo de canabinoide. A gente poderia falar de grupos que permitem a pessoa abandonar uma possível dependência, ou até mesmo grupos religiosos que utilizam a canabinoides como um enteógeno, que acontece, por exemplo, no tafarismo, com licença ao rock and roll, falando um pouquinho também do movimento reggae. A banda Ponto de Equilíbrio, por exemplo, ela fala o tempo todo da relevância de uma legalização, pensando o uso medicinal e o uso cerimonial também. E é uma banda que tem milhares de seguidores, milhares de fãs. O show dessa banda pelo Brasil afora lota qualquer lugar que seja realizado. E sem falar do ícone mor do reggae, né, Bob Marley, que sempre falava dos benefícios da maconha para a promoção da paz e desenvolvimento da espiritualidade. Isso a gente encontra também em tribos indígenas, onde a plantinha nascia lá naturalmente e eles descobriram os efeitos dessa substância e usavam para diferentes finalidades. E tem até um documentário interessantíssimo feito com uma tribo aqui do Brasil. O documentário se chama Dirijo, era como eles chamavam a maconha na tribo deles. E reporta assim, uma mudança quando chegou a FUNAI lá, dizendo que aquela plantinha ela não podia mais nascer ali. E começaram a cortar as plantinhas e houve um aumento muito grande de índices de alcoolismo. Então, até mesmo a maneira como as pessoas faziam as suas cerimônias, estabeleciam as suas relações e como conviviam com a natureza. Então teve um impacto social muito grande a retirada da plantinha dessa tribo em especial, mas sabendo assim, que outras tribos mais já faziam o uso de canabinoides como, não só como uma substância presente nos rituais sociais, mas também cerimoniais. E existem muitas outras implicações sociais, né? Quando a gente fala da maconha, a gente sabe que é uma substância ilícita aqui no Brasil. Então, um quadro comparativo entre o Colorado, nos Estados Unidos e no Brasil, né? Então, a gente observa que a legalização traz também vários efeitos sociais, inclusive com relação às políticas, né, de saúde pública. Então, para muitas pessoas, a liberação da maconha é uma questão de saúde pública. Eu não vou falar um por um, né, mas assim, a gente consegue observar uma diferença gritante e serve para a gente refletir sobre essa situação, né, em função de todos os riscos que eu mencionei aqui e dos benefícios, e além do que eu falei, nos riscos fisiológicos e físicos, né, essas questões sociais, né, que é a direção do arrecadamento, né, ou vai ser para o tráfico, ou se vai ser para o fisco, quem é que pode utilizar, né? Aqui qualquer pessoa pode comprar na ilegalidade, enquanto no Colorado se consegue um controle maior, maiores de 21 anos. Lojas que são taxadas e controladas, fiscalizadas, enquanto que aqui no Brasil, traficantes de ruas, principalmente em favelas, bocas de fumo, até mesmo escolas e universidades, cultivos no Colorado, cultivos autorizados, com controle de qualidade, livre de contaminantes, enquanto que aqui no Brasil, maconha prensada, contaminada por fungos, amônia e outros agentes tóxicos. Embalagens adequadas, enquanto que aqui no Brasil não tem qualquer tipo de controle ou especificação, e os recursos impostos que são utilizados no Colorado para a prevenção e construção de escolas, aqui a venda da maconha financia o crime organizado. Bom,
Eu agradeço aí a atenção de todos vocês. Eu acho que, como vocês podem ver, a ideia foi simplesmente facilitar o debate. Não estou defendendo necessariamente a liberação ou a proibição da maconha. Eu acho que não dá para ser assim de uma forma tão ampla. Eu acho que isso tem que ser pensado e debatido. Já estamos caminhando nessa direção. Então essa foi a minha proposta, a gente trazer algumas reflexões para a gente pensar o que fazer com essa plantinha aqui no nosso país. Então, muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado. Gostaria de agradecer ao público por ter comparecido, ter buscado. Sei que tem pessoas que ficaram lá fora. Espero que a gravação atenda a isso e que esses eventos venham a acontecer com mais frequência. Por isso, eu agradeço a organização do evento. Agradeço aos demais professores que toparam aí essa empreitada. Acho que, em termos de ciência, a produção de material desse tipo tem um volume muito maior do que a divulgação e certamente que a política ainda tem um volume ainda menor em relação à modificação, enquanto trazer evidências para a modificação do uso social, das mudanças sociais, que isso poderia implicar, não só políticas, mas também sociais, né, no entendimento desses dados aí e da implicação disso. Então, gostaria de agradecer a organização por trazer isso à tona. Nos Estados Unidos, cada vez mais está sendo debatido e os congressos têm sido cada vez maiores para se discutir esse tipo de tema. Tá? Como vocês viram nas palestras anteriores, o uso dessas substâncias não permeia só a recreação, né? A gente tem essa visão social do uso de drogas da forma recreativa. Acho que o professor Daniel trouxe aqui um pouco mais de uso médico, e também do fato disso já permear nosso uso corriqueiro, que a gente nem lembra que é droga, né? Do café, do álcool, do tabaco. E a minha palestra vai trazer um outro tom, que é falar do psicodélico, que talvez seja um pouco mais polêmico enquanto alteração da percepção, mas também do uso terapêutico, que tem sido estudado cada vez mais, principalmente por ser uma substância que aí, não tem o problema da dependência e que a gente tem visto cada vez mais que o efeito benéfico supera aos malefícios. Tá? Então, o objetivo da minha palestra traz isso. Claro que na história dessas pesquisas, elas começam com um estudo antropológico, para verificar que essa classe de substâncias, ela não começa com a recreação no uso pelos hippies associado ao rock and roll na década de 60. Na verdade, o tipo de substância psicodélico, que é apenas uma das classes de drogas que foi mencionada anteriormente, ela se dá de forma milenar por diversos povos ao redor do mundo. Então, o questionamento antropológico que se faz é se isso está associado à história da humanidade e da espécie humana. Até mesmo porque a evolução não é uma evolução de uma espécie isolada, mas uma coevolução. Então, por que certas plantas, ou certos, vamos falar dos fungos aí também, com os cogumelos, porque eles foram preservados ao longo da história? Também porque eles foram consumidos e foram disseminados ao longo do mundo. E quando a gente vai estudar a cultura dos povos que usam isso, encontramos que não só isso remete a um uso milenar, mas isso tem um valor central na cultura desses povos. Então, por algum motivo, a substância estava no centro da importância para essa cultura e a alteração da percepção, como a gente viu aí, como mecanismo do uso dos psicodélicos, no caso, então, era importante para aquela cultura. Claro que a gente está aqui como sendo uma cultura que proibiu o uso das substâncias, quase todas, que alteravam a percepção, ou alteravam o comportamento de uma maneira mais radical. E deixamos legais apenas algumas, e principalmente aquelas que traziam menores problemas sociais e que se encaixavam na cultura vigente e dominante, da cultura que se dispersou e se desenvolveu ao longo do mundo. Os psicodélicos, como vocês viram, eles alteram a consciência, então está associado nessas culturas ao estudo de si e à união com algo superior que eles percebiam durante o êxtase. Então a gente pode citar aqui, no caso da Índia, lá os shivaístas, e mesmo no hinduísmo, existe uma série de relatos, algumas substâncias, não só a cannabis, mas o soma. Existe uma certa dúvida sobre qual é a origem, a natureza daquela substância soma, mas se fala de uma substância nos Vedas que alteraria a consciência e faria um contato com a divindade.
Mas isso também se vê nos povos da América, não só com o cactus, né, do peyote, mas também com outras substâncias, como no caso também do cogumelo ou da ayahuasca, que é a substância que eu mais vou falar hoje. E uma coisa interessante dos povos da América, antes da descoberta pelos europeus, já havia uma série de comunidades, povos e impérios, como o Império Inca, já instalados e desenvolvidos aqui, de uma certa maneira, em termos de conhecimento. E um dos conhecimentos que eles mais tinham, além da astronomia que eles dominavam, era o conhecimento das plantas e da medicina associada a essas plantas. E um outro conhecimento era de uma certa neurociência. Então, a forma de guerra e de luta deles era muito com instrumentos, como machados, em que havia muito contato direto com o crânio. E eles desenvolveram não só um conhecimento das consequências dessas lesões no crânio com as mudanças comportamentais, mas também eles já tinham saber sobre as plantas e conheciam e sabiam como proceder no caso de saber qual planta era boa para determinada situação. E esse tipo de guerra tinha muito a ver com a trincheira, né? Porque era muito nos morros, nas trilhas. Quem sabe como funciona ali o Peru, as trilhas dos Incas, sabe muito bem como é que isso funcionava. Então isso é mais para contextualizar o que os antropólogos vêm relatando de que isso estava espalhado pelo mundo. E quando houve o domínio, então, ocidental, europeu, muito dessa cultura foi disseminada, foi dissipada. Agora, a primeira lei antidroga é do Brasil, que se tem registro, que é contra a cannabis pelos escravos, que era o pito de pango, que era uma substância usada pelos africanos que vieram para cá, e quando se percebeu que aquilo tranquilizava eles, usou-se isso como ferramenta política de proibir que eles fizessem aquele uso, e se substituiu depois, posteriormente, ao álcool. Né? Mas essa é a primeira lei antidroga. E a segunda lei antidroga, que aparece, então é a lei que se espalha pelo mundo inteiro, que vem dos Estados Unidos após os hippies. Tá? Isso contextualiza um pouco a ideia de que a proximidade com as drogas é muito maior do que a gente aprende na escola e percebe. E os cientistas que se interessaram por esse tema cada vez têm observado mais e mais isso. De uma maneira geral, parece que a alteração da percepção não é exclusivamente de substâncias. Então, quando a gente entende o cérebro, é algo como descobrir a alteração do cérebro enquanto também a alteração do comportamento e entender os motivos por que as pessoas buscam a alteração do comportamento ou a alteração da percepção. Então, a gente pode dizer que a familiaridade com esses estados alterados de consciência, ela também é observada ao longo do mundo pelos antropólogos, não só quimicamente induzidos, como, por exemplo, por um cogumelo, por uma ayahuasca, um LSD, que já foi uma substância sintética mais moderna, mas também podemos falar que existem formas fisicamente de se induzir estados alterados de consciência. Por exemplo, a dança dos derviches, que é também uma atividade física ali, de movimento, que provoca um transe, um êxtase, por esses povos ali do Oriente Médio. Além disso, o que eu coloquei aqui entre aspas, estados psicologicamente induzidos, que a gente poderia citar a meditação, ou outros esses religiosos, que também provocam alteração da percepção. Ou seja, a gente tem aqui, não só quimicamente, mas outras formas de alterar, e isso foi desenvolvido pelas sociedades humanas ao longo do tempo. Então a gente está discutindo aqui uma delas, mas eu gostaria de trazer isso à tona para a gente lembrar que elas não são dissociáveis. Essas alterações elas estão relacionadas entre si, ok? E isso faz com que a gente questione um pouco mais da proibição, mas também do porquê de se buscar um uso terapêutico. Um uso terapêutico para essas substâncias. Então o rock and roll, os hippies, o LSD como substância sintética que foi descoberta aí recentemente no último século, é apenas uma parte muito recente dessa história. E eu acredito também que a neurociência tem um papel bastante importante numa revolução de um conhecimento que é ainda mais recente, principalmente pelo desenvolvimento das tecnologias. Como que a gente poderia saber antes como é que o cérebro funcionava, como é que a nossa mente funcionava? Por uma indução e por uma percepção subjetiva, que agora a gente pode, através dos métodos objetivos, científicos, fazer uma série de testes. Inicialmente com estudos de lesões,
Mas também, posteriormente, com o domínio da química, da farmacologia, a gente pôde fazer testes farmacológicos para ver como a interação com certas substâncias modulavam a resposta cerebral e criavam mudanças de comportamento. Então é disso que vocês estão se familiarizando com as palestras que estão aqui hoje. A gente pode dizer que, então, o termo psicodélico ele é bastante recente. Alguns pesquisadores e autores têm até defendido a ideia de chamar de enteógeno, porque antes mesmo dos sintéticos, havia as substâncias naturais que estavam relacionadas a uma cultura do ponto de vista da experiência divina, espiritual ou religiosa. Mas apenas agora é que está se resgatando isso para ver a familiaridade ou a similaridade com essas substâncias sintéticas e não sintéticas. E quando surgiu o LSD, o que se descreveu é que o psicodélico representa, então, definido como aquilo que revela a mente, ou aquilo que revela a alma, como o Daniel já mencionou, e essas experiências foram extremamente estudadas na década de 60, inclusive para efeitos terapêuticos, mas como não havia proibição, a sociedade teve um contato direto com uma substância que ela não conhecia, porque os povos antigos conheciam e já tinham uso para ela. Mas a nossa sociedade europeia, ocidental, não tinha contato com esse tipo de alteração da percepção. Então isso foi um boom cultural, social, que teve implicações políticas e, consequentemente, levou à proibição. Agora, com a neurociência mais recente, a gente começa a estudar a farmacologia e essas moléculas e percebe que existe uma similaridade com uma substância endógena, natural no nosso corpo, é bastante importante para a manutenção da vida, manutenção da homeostase e principalmente manutenção do bem-estar, que é fundamental para a sobrevivência, principalmente sobrevivência social do ser humano. E a serotonina, que forma uma rede de neurotransmissores no nosso cérebro e no sistema nervoso como um todo, ela tem uma forma molecular bastante parecida com esses psicodélicos clássicos. Então está aqui o LSD, que para a nossa farmacologia foi recente e deu nome aos psicodélicos, mas vamos pensar que esses povos tradicionais já estavam usando substâncias que tinham moléculas que eles mesmos não sabiam que moléculas eram. Eles conheciam os efeitos que aquela substância trazia. A psilocibina, que é encontrada nos cogumelos, e o DMT, que é encontrado na ayahuasca. Todos eles são proibidos ao longo do mundo. Agora, a serotonina não é proibida, né? Pelo contrário, a gente usa agonistas de serotonina para tratar a depressão. E temos uma sociedade que está passando aí por epidemias de doenças ou transtornos mentais e, portanto, movimentando um mercado imenso de substâncias baseadas em agonistas de serotonina para tratar a depressão. Mas graças à neurociência. Só que essa neurociência ela está comprometida a entender como essas moléculas funcionam. E a partir daí, ficamos, claro, curiosos, como era David Bowie, somos extremamente criativos dentro dos nossos laboratórios, como David Bowie e outros artistas e músicos, estamos em laboratório tentando entender por que esses povos, por que nós, humanos, procuramos isso. Mas mais do que isso, procurando o set and setting ideal. Quais são as condições? Qual é o contexto, né? O set and setting enquanto contexto de o que, como e quanto se deve usar em cada situação. Claro que agora, depois da proibição, a intenção dos cientistas é muito mais de se observar não só efeitos benéficos, mas efeitos terapêuticos. E minimizar ao máximo, percebendo os riscos de mudança de setting que a gente já conhece. Muito pelos estudos iniciais da década de 60, mas o que está acontecendo agora que é uma abertura. E eu vou já afirmar para vocês que é bastante recente, é uma abertura dos últimos 10 anos. Mas ainda assim, quando você coloca no Google psicodélico, a imagem que aparece é essa. Mas o que é um psicodélico? O que é uma experiência psicodélica? Claro que nós, cientistas, olhamos o psicodélico de fora. Mas o que é para alguém que passa pela experiência psicodélica? Então, eu trouxe só esse exemplo do Google e trouxe aqui a definição da ayahuasca enquanto moléculas que a gente sabe que atuam nas mudanças comportamentais, que são agonistas de serotonina, né, da atividade serotoninérgica, desses receptores específicos de serotonina, que é 5-HT2A. Ela também tem outras moléculas que inibem essa monoamina oxidase A, que é o que bloqueia geralmente esse tipo de substância exógena, ser ingerida pela via oral e ser absorvida pelo nosso intestino.
Então, qualquer pessoa que vai tentar tomar uma ayahuasca, vamos dizer assim, com apenas uma dessas moléculas, que é o DMT, que é um potente psicodélico, ela não vai conseguir absorver esse DMT, porque a monamina vai barrar isso na sua via digestiva. No entanto, a presença da anina e da armalina na ayahuasca, via uma outra planta que é misturada, e sabiamente foi conhecida por esses índios, inibe a ação da monamina. Então ela passa para a corrente sanguínea. E o DMT tem uma avidez pelo cérebro, porque ele passa a barreira hematoencefálica, é uma barreira de segurança do nosso corpo, mas parece que ela passa livremente. Um dos motivos para isso é que a gente também tem um DMT endógeno. Logo, o nosso corpo também é preparado para lidar com o DMT, até porque o DMT é muito parecido com a serotonina. São pequenas variações que criam comportamentos ou reações um pouco diferentes. E um estudo antropológico bastante interessante para juntar com o estudo de neurociência foi esse desenvolvido pelo Luiz Eduardo Luna, que é um colombiano radicado na Europa, hoje mora no Brasil, em que ele teve essa ideia genial. Ele, nas expedições que ele fazia para conhecer a cultura indígena amazônica no Peru, ele conheceu o amaringo, que fazia esse tipo de pintura bastante detalhada de cenas da vida dele. Mas ele sabia que o amaringo era descendente direto dos indígenas locais e que talvez já tivesse tomado ayahuasca. E ele foi conversar com o amaringo. Amaringo, você já tomou ayahuasca? Ah, sim, já tomei muito, né, na minha família, meu pai, mas eu não tomo mais, provavelmente pelo efeito da cultura local recente. E o Luna pediu para ele, mas você poderia desenhar para mim o que você experimentava através da ayahuasca? Sim, posso fazer isso para o senhor, sim, tranquilamente. E a Marinho começou a pintar coisas como essa. Realidades, claro que extraordinárias, mas não caóticas, como a pintura que eu encontrei no Google. Então vejo que o nosso senso comum é bastante distante do senso comum de pessoas que fazem o uso sacramental, ritualístico da ayahuasca. Então isso apontou para o Luna que era de um valor antropológico. E atualmente ele é muito motivado com a neurociência, porque isso casa com os achados mais recentes da neurociência, de que o psicodélico promove mudanças não só visuais caóticas, mas pode provocar mudanças visuais que se parecem muito com sonhos, estados oníricos, simbólicos, e também provoca mudanças comportamentais que talvez sejam de valor principalmente à psiquiatria. Então a gente fez na USP de Ribeirão Preto, o grupo que eu participava quando eu estava lá no meu doutorado, a gente fez esse estudo aqui que foi publicado na maior revista de neuroimagem do mundo, né? A gente chamou de Vendo com os Olhos Fechados, as bases das visões provocadas pela ayahuasca. Esse estudo a gente mostrou aqui uma primeira avaliação. Você tem aqui o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, numa visão posterior, né, a parte posterior do cérebro. Aqui a gente tem uma visão frontal dos dois hemisférios, né? Aqui ainda é posterior e aqui é a frontal, está aqui embaixo, né? Então essa área frontal é uma área de cognição, funções executivas, né? O controle intencional e a imaginação, ela depende dessas funções executivas. A gente encontrou um aumento da atividade nessa região executiva, a gente encontrou um aumento de atividade nessa região que não é exatamente posterior, que está aqui, mas um pouco mais interna no lobo temporal, que são as regiões de memória, principalmente memória prospectiva. E também encontramos um aumento da atividade, claro, no que era esperado, nas áreas visuais. Fizemos aí um estudo que descreveu o nível de atividade dessas regiões em 4 contextos, que era, primeiro, observar uma figura que a gente escolheu fotos familiares, aquelas pessoas que tomam ayahuasca no contexto religioso, brasileiro, já ocidentalizado e com influência cristã, que é do Santo Daime. Então, pegamos aí voluntários experientes do Santo Daime, colocamos essas fotos, pedimos para eles observarem. Então, era observar com o olho aberto. Depois, a gente pediu para eles fecharem o olho e deixamos a ressonância toda preta, a tela preta. E pedimos para eles, nesse momento, imaginar a figura que apareceu antes ou a imagem que vier na cabeça deles, mas procurar manter a imagem mais vívida possível. E, posteriormente, abrir os olhos para essa imagem embaralhada. Como essa era a referência, a gente tem aqui que o sinal de olhos abertos era sempre
mais ativa, ou seja, essa região visual do cérebro mantinha um nível de atividade alto nessa condição de controle. Quando a gente tinha na imagética sem ayahuasca o olho fechado, veja o que acontece com o sinal, ele cai. Porque agora não está entrando mais sinal pela retina. Então o sinal do cérebro vai cair. Então houve uma redução. Mas veja o que acontece com a ayahuasca com os olhos fechados. É o sinal em vermelho. Ele se torna tão ativo quanto os olhos abertos sem ayahuasca. Isso deu o título ao nosso artigo, Vendo com os Olhos Fechados. Então parece que eles têm uma evocação da atividade visual pelo nível de atividade e metabolismo do cérebro nessas regiões. Mas o mais interessante foi o estudo de conectividade que a gente fez depois. Porque a conectividade mostrou que essas 3 grandes regiões estavam conectadas. Para isso acontecer no nível estatístico, teria que haver uma coordenação na atividade, na sincronicidade e na conectividade temporal entre essas 3 regiões. O que a gente percebeu é que houve uma mudança, então, no nível de conectividade entre antes e após a ingestão da ayahuasca, e a nossa hipótese é, então, de que as imagens elas já estão no seu arcabouço de memória. Elas são coordenadas por uma região cognitiva frontal que dá, então, vazão e controle para o aparecimento dessas imagens. E ela provoca a experiência da imagem, mesmo com os olhos fechados, graças a uma conexão com o córtex, que é o córtex visual, que é essa região posterior. Mesmo com os olhos fechados, mesmo com a tela preta. Isso é muito parecido com o sonho. Então, a gente acabou concluindo de que é uma experiência muito similar aos sonhos. Então, para nós, cientistas, é uma oportunidade bastante interessante de mimetizar experiências não só psicóticas, que seria uma condição clínica, mas mimetizar uma experiência fisiológica normal, que todos aqui passam, que são os sonhos, extremamente importantes para o desenvolvimento, importantes para o aprendizado e importantes para a consolidação de memória. Mas aí a gente teve um segundo interesse, que é ver o efeito terapêutico, que logo que a ayahuasca foi liberada para o uso religioso no Brasil, no ano de 2000 e pouco, começou esses estudos e foi, enfim, legalizado no final da primeira década dos anos 2000, se observou na primeira análise, buscando a legalização ou não, se observou que havia já um efeito tratamento, um efeito comportamental para comportamentos mal adaptativos, porque os grupos ayahuasqueiros isolados na Amazônia tinham índices de comportamentos mal adaptativos menores do que uma comunidade isolada ou não isolada, né, fora da Amazônia, que não fazia uso da ayahuasca. Os índices de alcoolismo, abuso de substâncias, violência doméstica eram bastante reduzidos em comparação a um centro urbano. Então se começou a fazer o teste para efeitos terapêuticos, principalmente para depressão. O que se observou é que ao longo do tempo, não só nas primeiras horas, mas no primeiro dia, 7º dia e até mesmo no 21º dia, após uma única dose de ayahuasca, em pacientes refratários, que são aqueles que já tentaram a medicação clássica e não responderam a ela, eles tiveram uma redução dos sintomas de depressão. Então, essa inclinação da curva representa isso. Posteriormente, o mesmo grupo, que é o grupo de Ribeirão, eu já não estava lá, já estava aqui no Rio, eles fizeram um estudo de imagem e viram que uma das regiões que estava mais ativa era a ínsula. Então começou aí uma busca por se entender esses dados clínicos, e hoje em Natal, o Draulio, que é um dos autores desses 2 estudos, que é um professor de Natal, está fazendo uma replicação desse estudo com, se eu não me engano, 50 pacientes com depressão. É um estudo bastante importante que está para ser publicado agora, nos próximos dias. E isso casa com outras substâncias também, não é exclusivo da ayahuasca. Eu trouxe aqui da ayahuasca, que é o que eu tenho mais experiência, mas eu tenho andado em outros lugares do mundo, em outras universidades, que são as principais universidades e centros de pesquisa de psicodélicos. Um deles é nos Estados Unidos, em Baltimore, na Universidade Johns Hopkins, que é uma das maiores universidades de medicina do mundo, liderado por esse professor, o professor Roland Griffiths, e eles já desde 2000 eles conseguiram autorização nos Estados Unidos, que é justamente o país que proibiu. E essa autorização foi bastante restrita a ele pela seriedade dele enquanto pesquisador, e ele desde 2000 tem desenvolvido uma série de estudos que eu apresento aqui para vocês.
Mas um deles me chama a atenção, porque conecta com os estudos de antropologia, que é a mudança na experiência mística, provocada pela psilocibina, que já é uma substância sintética, baseada no principal componente do cogumelo. Tá? O que eles têm observado é que essa experiência mística, sendo uma alteração da percepção e da consciência para uma realidade que é diferente ou até superior àquela experiência cotidiana, os sujeitos, não só saudáveis, mas também pacientes, relatam ter um aumento dessa experiência dita mística. Mesmo pessoas não religiosas relatam que sim, a experiência parece ser mística. Além disso, um dos estudos com 52 participantes mostrou que eles relatam ter um aumento desse openness, dessa abertura mental, dessa flexibilidade para novas ideias, para novas perspectivas da própria vida. E que, mesmo a experiência com psicodélico sendo difícil, mesmo sendo desafiadora, naquele contexto clínico feito pelos pesquisadores no hospital, eles dizem que o enfrentamento que eles têm naquele ambiente seguro leva a uma maior satisfação e bem-estar pessoal de efeito duradouro, de até 6 meses após essa experiência no laboratório. Então isso começa a abrir novos dados da relação, não só do tipo de experiência, da experiência emocional, que é um dos aspectos, e não só visual, e como isso pode então se desencadear outras aplicações e outros efeitos terapêuticos. E eles têm alguns estudos lá nos Estados Unidos, um com 191 mil participantes, que viu a diminuição do comportamento suicida. O outro, redução de ansiedade em pacientes com câncer terminal, que são pacientes bastante delicados, que sofrem essa ansiedade por conta de ser uma doença terminal, e eles viram aí uma redução na ansiedade, que é uma forma um método paliativo de cuidar desses pacientes. E um estudo mais recente, com 15 participantes fumantes, um aumento no nível de satisfação e bem-estar pessoal relacionada à experiência mística, e que isso favoreceu a dependência. Então, mesmo os sujeitos que não relatavam uma vida religiosa ou mística, eles dizem que aquela experiência, sendo mística, quanto mais ele relatava que era mística, melhor era a diminuição dos sintomas desagradáveis que eles tinham. E melhor a recaída, maior a abstinência que eles tinham após o tratamento. Então, esses são só alguns exemplos. Tem muitos outros com LSD, com psilocibina mesmo, e com ayahuasca são um pouco menos, os grandes grupos estão na Espanha e aqui no Brasil. Mas ainda não se entende o mecanismo. A gente sabe um pouco da farmacologia, onde se liga, mas como no cérebro isso é coordenado e como isso muda o comportamento desses sujeitos. Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês de como a gente tem interpretado essas mudanças comportamentais, seja na dependência de outras drogas, seja na violência, seja na ansiedade, seja na dependência lá do tabaco, enfim. Um dos estudos feitos nesse grupo da Suíça, que eu falei para vocês, que é um dos maiores grupos que mais tem publicado nessa área, mostrou que a amígdala, que é uma estrutura temporal no cérebro que está relacionada às emoções, e principalmente às emoções desagradáveis e aversivas, ela, conforme ela reduz a atividade, ela está relacionada com um aumento da experiência de afeto positivo. Os sujeitos que têm maior experiência de afeto positivo no uso dessas substâncias, no caso a psilocibina, do cogumelo, maior é a redução da atividade da amígdala. Por que a amígdala é importante para a neurociência afetiva? A amígdala é importante porque, naturalmente, a gente precisa dela para lidar com situações desagradáveis, inclusive em situações de perigo. A gente precisa reagir emocionalmente para lutar ou para fugir. Precisamos dessa reatividade da amígdala. Mas na nossa cultura, o que está acontecendo e que a gente mapeia através de neuroimagem é que o nível de ansiedade está alto. A frequência com que se encontra transtornos de ansiedade é bastante alta, e aí a gente percebe que há um aumento da atividade da amígdala em comparado com pessoas normais. Então a gente quer normalizar a atividade da amígdala, mas não zerar ela. Então o que esse dado mostra é que ele age na diminuição da atividade dessa amígdala, reduzindo a atividade dela, e isso acompanha o aumento de um afeto positivo.
Ou seja, a experiência negativa da ansiedade acompanha uma experiência positiva que a substância traz. Ok? Veja só a importância da amígdala, né? A gente precisa dela para lutar, mas se a gente ficar lutando toda hora, a gente vai gastar muito recurso, né? Mas você vê, antes da neuroimagem, como é que se fazia isso? Estudo de lesão. Um paciente tem um acidente vascular cerebral, por exemplo, ou com um animal. Se você tira a amígdala do animal, ele perde o medo. Mas aí ele começa a entrar em situações de risco. Então isso também é uma ponderação. A gente tem um certo cuidado com o estudo das substâncias, porque a gente sabe que também as pessoas precisam saber usar as substâncias. Então esses laboratórios e essas pesquisas que eu estou mostrando aqui, eles refletem muito uma seriedade e um cuidado na sugestão, na aplicação dessas substâncias, para entender elas num contexto experimental de pesquisa de neurociência. Então, o que se busca é essa reversão, não só da amígdala, porque a amígdala se interconecta com outras áreas, inclusive cognitivas, que são importantes, não só para a inteligência, para a tomada de decisão, e isso também está alterado em uma série de transtornos psiquiátricos. E aqui eu vou citar a regulação das emoções, que é a minha principal linha de pesquisa no laboratório lá na UFRJ, em que tem a ver com os dados de ayahuasca, que eu vou mostrar daqui para frente. Então, eu só queria definir aqui a regulação emocional, porque é um conceito que está sendo bastante usado pelos psiquiatras, cada vez mais está sendo incorporado na área clínica, mas ele começou com estudos fisiológicos. Queríamos, em laboratório, como eu fiz durante o meu doutorado, entender quais são as formas com que as pessoas normais, não doentes, fazem para regular as próprias emoções. Seria uma autorregulação. Mas também como essas pessoas podem desenvolver estratégias de regulação emocional através do auxílio, da instrução de outras pessoas, como no caso no laboratório, quando um pesquisador vai induzir uma pessoa à regulação emocional. E a regulação emocional também pode ser provocada pelo uso de substâncias, lícitas ou ilícitas. Mas a gente, em laboratório, quer entender a fisiologia disso, o que está por detrás disso, como que essas substâncias agem promovendo uma regulação emocional. Porque a regulação pode ser para diminuir, para manter ou para aumentar uma resposta emocional. Essa resposta pode ser negativa ou positiva, né? E veja o exemplo tipo da ansiedade, veja como tem uma complexidade por detrás disso, que não é um problema de ser difícil, mas é uma complexidade da delicadeza de se tratar esses temas. Então, por exemplo, a ansiedade. Se eu perguntar aqui, poxa, alguém aqui quer ser ansioso? Quer reduzir a ansiedade a zero? Talvez muita gente diga que sim. Mas pensa um jogador de futebol do Brasil, na final da Copa, zero de ansiedade. Como é que ele vai chutar a bola? Talvez ele não chegue nem na bola. Então ele precisa ter um nível de ansiedade. Então os estudos de ansiedade mostram que existe uma relação entre ansiedade e performance. A gente tem que ter um nível de ansiedade, de gana, mesmo que seja com uma taquicardia, que já é uma resposta emocional, está ligada à aversividade, mas não é totalmente negativo, desde que seja bem regulada. Agora, se eu tiver ansiedade demais, aí eu começo a consumir muitos recursos e começo a dificultar a minha cognição e o meu desempenho. Então, isso é ruim. Então, a gente traz aqui o conceito de regulação emocional para mostrar como isso envolve diversas estratégias e isso tem uma certa complexidade. Existem diversas maneiras de se promover a regulação emocional, e uma delas é pela cognição. E aí faz menção, por exemplo, ao que é a meditação, o que é uma psicoterapia. Não, a psicoterapia é modificar a cognição dos pacientes para que eles lidem melhor com os problemas da vida deles, quase um coaching, certo? Então, a psicoterapia, do ponto de vista do tratamento psicológico, traz, de certa forma, a ideia de regulação emocional, através das mudanças cognitivas. Existe, no caso da meditação, uma ideia de que o domínio da atenção, do controle da atenção, também modifica a cognição e permite um conhecer do próprio corpo, um conhecer da própria mente. E isso, nos estudos mais recentes, tem mostrado que tem um benefício do ponto de vista da melhora nessas habilidades de regulação emocional e na redução de sintomas psiquiátricos também. Então, em termos de neuroimagem, a gente sabe que as áreas frontais e a amígdala participam da regulação emocional. Então, as frontais, porque através dessas estratégias cognitivas, pode deslocar a atenção ou modificar, fazer uma reavaliação cognitiva de um estímulo que antes era desagradável e, de repente, eu passo a ver ele como neutro. Isso é uma reavaliação e promove regulação. E a amígdala se busca
estratégias para diminuir a resposta a estímulos aversivos. E isso está relacionado à redução da atividade dessa área e muitas vezes relacionado à redução da ansiedade. Então, um estudo recente na UFRJ, a gente usou estímulos emocionais aversivos com contexto social, então a gente apresentava aos sujeitos faces com expressões emocionais que refletem o nosso meio social, então eram caretas, expressões ali de medo, de desaprovação, e isso a gente já sabe classicamente que promove reações aversivas no cérebro. Colocávamos eles dentro das máquinas de ressonância e esperávamos então uma modulação principalmente da amígdala, do ponto de vista da redução da ansiedade, já que os outros dados já estavam apontando para isso. E isso explicaria um mecanismo por detrás dos efeitos terapêuticos para a depressão. Então, o que a gente fez foi, com 19 sujeitos, demos uma baixa dose. O interessante aqui é que a grande maioria dos voluntários, que eram experientes, eles relataram que não tinham visões, né? Então, 68% não relataram visões e apenas 5% tiveram muitas visões. 26% poucas visões. E a gente mostrou numa tarefa ali várias faces ao longo de um tempo. E o que a gente encontrou, primeiro, foi uma redução do relato da ansiedade. Então, a ansiedade reduziu. Eles já notaram isso claramente. E, posteriormente, nos dados de imagem, que eu resumi eles aqui, porque foram de diversas áreas diferentes, e associados também aos dados comportamentais, o que a gente observou é que a amígdala reduziu, sim. Então, essa regulação emocional já foi observada enquanto redução da amígdala, que estava ali, de alguma maneira, ligada à redução da ansiedade. Mas outras áreas apareceram enquanto moduladas pela ayahuasca, durante essa tarefa de visualização daquelas faces aversivas. A gente viu um aumento da atividade pré-frontal dorsolateral, que é uma área envolvida na cognição. Então, eles melhoraram a cognição deles e reduziram a ansiedade deles. É isso que essas duas áreas representam. Existem estudos que mostram que essas áreas estão conectadas. Então, provavelmente, a conexão entre elas favoreceu a regulação de uma pela outra. Mas uma outra área aumentou a sua atividade após o consumo da ayahuasca, que foi a ínsula. A ínsula tem sido relatada como sendo aumentada, principalmente em meditadores, mas ela é bastante importante na reabilitação de depressão, porque a ínsula está envolvida na interocepção, que é a percepção das nossas vísceras, dos nossos órgãos internos, e isso tem uma relação com as emoções, que quanto mais eu percebo meu coração, por exemplo, eu tenho ideia de se eu estou ansioso ou não estou ansioso. Então, perceber mais o meu coração e as minhas vísceras me dá uma consciência corporal e uma consciência emocional. Existem autores que, inclusive, dizem que o centro da consciência estaria diretamente relacionado a isso, porque a consciência de si relacionada à consciência do próprio corpo e dos estados emocionais desse corpo. Então, a gente viu, resumindo, uma redução da ansiedade com esse padrão de atividade cerebral e uma correlação com outro dado cognitivo de que aqueles sujeitos que tiveram maior ativação na região pré-frontal, que é cognitiva, foram aqueles que tiveram um relato de uma melhora cognitiva. Claro que eu faço uma ressalva aqui, porque esses sujeitos eram bastante experientes. Na média, 8 anos de experiência, no mínimo 2 anos de experiência. Então, o que a gente tem aqui são sujeitos experientes que têm uma maior habilidade em lidar com a substância, e isso é importante para a gente entender o contexto desse experimento, dessa pesquisa realizada lá na UFRJ. Ok? Então, a interconexão disso, os dados comportamentais, formam um todo que indicam que diferentes estratégias podem ser usadas, não só o efeito farmacológico da ayahuasca, mas uma modificação já das funções envolvidas nessas 3 principais áreas. Tá? Em ciência afetiva, a gente sabe que o frontal está relacionado à cognição, mas quando a gente fala de depressão, ele está diminuído na sua atividade na depressão. Mas quando se passa por uma psicoterapia farmacológica ou psicológica, há uma recuperação desses pacientes que se recuperam. A ínsula, a mesma coisa. Na depressão ela está diminuída, mas ela recupera quando o paciente melhora. A amígdala já é o contrário, ela aumenta na depressão, mas ela também melhora quando o paciente recupera. Então veja que a ayahuasca está revertendo esses padrões. Está então refletindo esse padrão de recuperação, ou seja, de aumento do pré-frontal, de aumento da ínsula e de diminuição da amígdala. Então, só para citar estudos parecidos de outras áreas, não de psicodélicos, que sustentam os resultados que apareceram ali, a gente tem estudos, por exemplo, de neuroimagem
e psicoterapia, que há um aumento da atividade pré-frontal após o tratamento, quando esse paciente se recupera. E no caso da meditação, a gente tem a ínsula como uma estrutura bastante importante, que inclusive mostra plasticidade, ou seja, o meditador experiente desenvolve um maior volume da ínsula, porque ela começa agora a fazer mais funções, se interconectar melhor e ter novos processamentos ali. Então não só muda a atividade dela, mas o volume dela, o que a gente chamaria de plasticidade e neurogênese. Estudos em animais recentes mostram que o pré-frontal também apresenta neurogênese a partir do uso da ayahuasca, mas somente com o uso crônico de mais longa data. E a gente começou a verificar efeitos comportamentais e cognitivos em humanos, né, diferente desse primeiro estudo em animal, e já começa a apontar que a experiência está relacionada a 50 usos. Então, a experiência não é só chegar lá e tomar 3 vezes, 10 vezes. 50 usos é bastante coisa. E esse é o caso em que os sujeitos, após 50 usos, eles têm uma melhora cognitiva, inclusive no uso agudo. Então, ele já não fica atordoado, ele já não dissocia tanto do que é o mundo externo e do que ele está experimentando internamente. Então, a conclusão que eu costumo citar nos congressos mundo afora, em palestras aqui no Brasil também, que não existe pílula mágica. Claro que a nossa sociedade gosta muito de uma pílula mágica fácil e confortável. Isso aqui, a gente tem a plena certeza que, caso seja autorizado o uso terapêutico, não vai ser encontrado em farmácia. Então, o psicodélico tem sido proposto do ponto de vista terapêutico enquanto um instrumento de psicoterapia, que a gente fala que é uma psicoterapia psicolítica. E é instruída num contexto clínico bastante controlado e que, claro, não é mágico, depende desse contexto, do acompanhamento, e que tem um efeito dose dependente. Então, a gente está aí buscando mapear qual a dose ideal, assim como um anestésico, por exemplo, que pode ser letal ou pode manter a vida, né? É importante a experiência prévia e o desenvolvimento de um treinamento cognitivo. Talvez isso tenha sido principalmente percebido pela ayahuasca, pelo fato de o treinamento ter a ver com o rito, né? O treinamento da música, de tocar a música, de cantar, talvez desenvolva aí um treinamento cognitivo junto com o uso farmacológico. O ambiente, como já falei, e o fato de que, por exemplo, esse estudo aqui é em sujeitos saudáveis experientes, mas testar em pacientes é bastante diferente porque eles nunca usaram nada. Mas como a eficiência das substâncias, dos fármacos hoje para depressão é bastante baixa, então, principalmente em pacientes refratários, é importante testar novas propostas baseadas em evidências como essas que eu mostrei aqui para vocês. Então, eu queria agradecer principalmente aos coautores desse estudo, que é um estudo que ainda não foi publicado, à equipe de colaboradores, agradecer ao público. Eu espero que esse seja um tema cada vez mais debatido. Não é fácil trazer da ciência para o público. Esse é um público certamente bastante instruído. A gente vai ficar à disposição para o debate e eu espero que novos eventos como esse aconteçam. Muito obrigado. Eu queria saber se já foi feito algum estudo com relação à ayahuasca e o uso do álcool na questão fisiológica. Porque, assim, sempre é recomendado que você não beba álcool, né, na semana, enfim, alguns dias antes. E também já foi assim, é percebido que as pessoas que tomam a ayahuasca durante um tempo, elas param de tomar o álcool, né? Elas ficam meio que com uma... Como é que eu vou explicar? Parece que não metaboliza, enfim. Largam o álcool, não gostam mais do álcool. Eu queria saber se tem alguma relação científica. Não. Inclusive é uma ótima ideia. Até onde eu sei, ninguém ainda testou o porquê disso, né? Parece haver uma sensibilidade, uma intolerância. Existe isso culturalmente. O que se faz estudo a posteriori, que é de observar as mudanças e os índices de abuso de álcool, por exemplo, nas comunidades. Então, parece que se reduz. Então, é um dado estatístico bastante importante. Agora, por que, do ponto de vista fisiológico, das mudanças fisiológicas, realmente ainda não tem nenhum estudo. Vou te falar que, na verdade, os estudos com a ayahuasca são bastante recentes e poucos, escassos. Primeiro porque ela é proibida praticamente no mundo todo. Alguns países já autorizaram por conta da chegada dos grupos ayahuasqueiros em alguns países, principalmente Espanha, Estados Unidos, mas ainda é bastante pouco. Os brasileiros é que mais estão produzindo e um espanhol que tem publicado bastante, mas
Nesse caso, não. Curiosamente, o LSD tem sido usado para tratar alcoolismo há mais de 60 anos já, né? E aí teve a proibição que interrompeu os estudos. E, como o Thiago estava falando, existem similaridades. Quando você vê a estrutura molecular das substâncias, existem similaridades. E, então, a gente tem hoje evidências de que é relativamente eficaz para o tratamento de dependência de álcool, o LSD. E talvez seja um caminho que seja tomado por futuros estudos também. Só que acho que ninguém fez com a ayahuasca ainda, né? Mas potencialmente pode ter algum mecanismo aí neuroquímico que explique. Boa noite. Mas que os três mostraram que está sendo feita ciência lá fora, né, com os psicodélicos, com as outras drogas que são ilícitas aqui no Brasil, e ainda mais com a legalização da maconha, né, que está tentando se legalizar, né, a política agora mais próxima. Minha pergunta assim, é mais pela questão ética. Como você pode legalizar algo se não é legalizado nem para pesquisa no Brasil? Será que seria algo mais... A nossa ciência é menor do que as outras, ou não? Porque é assim que parece. A gente tem que legalizar através da ciência, não do achismo, né? Achismo é para trás. A ciência veio aqui de métodos quantitativos para falar, olha só, isso aqui feito da maneira certa, os três mostraram isso, né? Então queria mais uma visão, assim, para deixar isso algo mais explícito para o público, né? Então, excelente questão. Eu acho que essa é uma das brigas pelo movimento da legalização, incluindo para a finalidade de pesquisa. Então, existe uma grande dificuldade de se fazer pesquisa com efeitos agudos de canabinoides, no caso da maconha. Muitas pesquisas têm sido feitas principalmente utilizando ali como público-alvo usuários, as pessoas que se autodeclaram usuários, e aí eles tentam sempre considerar o tempo de uso da substância. Tanto a gente estava conversando mais cedo, e essa é uma realidade principalmente do Brasil, embora alguns grupos já tenham conseguido algum avanço nesse sentido. É uma burocracia muito grande para que a gente consiga aprovar um projeto de pesquisa nos comitês de ética das universidades que permitam o uso da substância para investigar os efeitos agudos. No entanto, a gente estava conversando antes, parece que o Daniel conhece um grupo, não aqui no Brasil, mas fora, que inclusive faz a injeção de canabinoides, né, e consegue investigar os efeitos agudos da substância. Então, acho que a gente está caminhando ainda, né? Inclusive, é uma questão muito relevante, porque como é uma droga muito popular, muito utilizada na sociedade, e o país não permite nem que a gente consiga investigar isso mais a fundo em função dessa política proibicionista. Posso só fazer um comentário? Um dos problemas disso é que o que se faz de pesquisa é enviesado. Então, quando você estuda isso, você não sabe o que essa população já tem de problema anterior no desenvolvimento dela. Então, você já faz um corte, primeiro, de pessoas que às vezes já têm problema e a substância só agrava. E, além disso, o tipo de substância que ela consome, só ela sabe, né? Ela é o traficante. Então, a pesquisa não quer saber disso. Ela quer saber da substância pura, como ela age no corpo e as condições. Quais são as condições, a dose, enfim. Então, esse é um grande viés. E um estudo lá da Johns Hopkins, nos Estados Unidos, interessante, que eles daí começaram a correlacionar e ver que as pessoas que abusam de droga são também pessoas que têm problemas com dinheiro, com sexo, problemas comportamentais sociais. Então, aquela compulsão, ela permeia outras atividades. Então, quando você começa a fazer uma estratificação maior dos dados, você vê que o acesso à ciência é importante para quebrar um pouco esse viés político, para a gente poder ter acesso ao dado completo e mais puro, né? Eu acho esse tema super importante, né? E acho que, num certo sentido, a ciência talvez seja mais uma contribuição, seja para um debate sobre drogas que seja baseado em evidências, né? No mundo ideal, acho que qualquer política pública tinha que ser baseada em evidências, né? Nossa política de educação tinha que ser baseada em evidências, né? Como ensinar alguém alguma coisa. As nossas políticas de saúde, as nossas políticas de segurança e por aí vai. De fato, é muito difícil. É muito difícil no mundo inteiro fazer pesquisa com substâncias controladas.
A gente tem uma verve para a burocracia aqui no Brasil, né? Então a gente entrou recentemente, eu entrei no site da Anvisa para poder ver o procedimento para pedir autorização para o uso de uma substância controlada, e a papelada, assim, a quantidade de papel que você tem é gigantesca, mas também é difícil em outros lugares. Mas eu acredito que a gente está num momento muito propício para isso, porque essa discussão voltou. Esse é um dos grandes temas, eu acho que de pesquisa em psiquiatria, em saúde mental de maneira geral. Então, em que pese todas as dificuldades, acho que nunca houve um momento, nos últimos, desde a proibição, talvez nunca houve um momento tão propício para fazer esse tipo de pesquisa quanto agora. Boa noite. A minha pergunta vai então para o professor Tiago. Aliás, a todos os professores que elegantemente mostraram resultados incríveis e nos apresentaram. Acho que o mundo bem bastante interessante. Professor Tiago, o senhor então estava mostrando que podem existir instrumentos diferentes para essa alteração então do nosso cérebro, quer por meios então químicos, físicos e psicológicos. Se de repente a gente pensar, né, as duas grandes, né, maus assim, em termos de transtornos, como ansiedade e depressão, e também de uma maneira interessante, como foi mostrado, bom, as drogas elas podem então ter aquele tanto potencial maléfico como benéfico. Agora, e pensando então nesses três mecanismos, quer sejam eles psicológicos, físicos e químicos, quais desses grandes mecanismos que poderiam ser investigados através de uma forma de neuroimagem, que talvez teriam assim, um impacto maior e que talvez deveria ser mais bem encaminhado, mais bem elucidado, que talvez mereceriam mais estudos, porque traria um resultado melhor para a ansiedade e para a depressão? Poxa, é um pouco complexo, acho que teria que resumir um pouco. Difícil mesmo. Mas é porque eu acho que é difícil separar. A nossa cultura gosta, assim, do concentrado. Gosta, assim, de, o que é o melhor mesmo? Quanto eu posso tomar o máximo possível para eu melhorar? E as coisas não são assim. As coisas são lentas, graduais. Eu acho que, principalmente em psicoterapia, não tem como ser chocante. Então, eu aconselharia as três. No caso, e é o que está acontecendo. Os psiquiatras, os psicólogos estão indicando os três. Faz atividade física, tenha uma atividade social. Agora a meditação cada vez mais está sendo receitada. Eu soube agora, nesse último fim de semana, numa banca de doutorado que eu estava, que o SUS autorizou meditação pelo SUS. Que os hospitais, os postos de saúde comecem a criar serviços de meditação para oferecer para essa população. Que é o lado psicológico, eu coloquei ali. E tem um lado químico, que já tem substâncias. E a gente está com a ciência trazendo outra observação e levantando a questão de outras substâncias. Mas no laboratório, ali na UFRJ, a gente está estudando, por exemplo, a respiração, que se relaciona com os povos antigos no caso da yoga. A respiração modifica o nosso metabolismo. Então, de certa forma, é um meio químico também. Não é só um controle físico, é químico. Então, essas coisas também se interrelacionam. E a respiração, ela provoca uma mudança não só do ponto de vista do metabolismo químico, do gás carbônico, do oxigênio, que já a narcose, por exemplo, para quem é mergulhador, sabe que a pessoa fica no efeito como se estivesse de droga, mas por um efeito da respiração. E além disso, a respiração tem uma via de alteração do batimento cardíaco e de redução de ansiedade. Respiração do tipo pranayama, técnicas de biofeedback, que já é um instrumento um pouco mais moderno, com tecnologia, a gente usa em laboratório isso. Então você usa um computador para mostrar para a pessoa o sinal cardíaco dela. E você ensina ela a respirar para sincronizar a respiração dela com a melhor forma de batimento cardíaco que vai promover um bem-estar, uma redução da ansiedade. Ou seja, isso é um panorama de como a pesquisa em neurociência afetiva tem buscado mostrar que, olha, tem várias ferramentas. Mas o importante, eu acho que é exemplo desse debate aqui, é promover o treinamento, a educação. Eu falei em regulação emocional, mas ela é a base da inteligência emocional. Então, para mim, a inteligência, eu nem deveria chamar de inteligência emocional, inteligência, que tem que ser emocional. Não existe inteligência só cognitiva, racional. Porque se não tiver uma boa habilidade emocional, você não vai ter uma boa performance. As pessoas geniais, elas têm não só criatividade, como David Bowie, não só uma grandes sacadas, como os cientistas têm. Então, eu acho que o treinamento
devagar, né? Não ter pressa, não correr atrás das maiores doses, seja de psicodélico, seja de um antidepressivo, ou até do exercício físico, da meditação, vai gradualmente. E o estudo da Johns Hopkins, que eles, agora, não só a Hopkins como os suíços, começaram a chamar meditadores experientes, budistas principalmente, e oferecer por substância psilocibina para eles e pegar todo esse relato. O que eles estão dizendo é que eles não trocariam a meditação nunca por nenhuma substância, mas eles perceberam que a substância melhora o desempenho deles na meditação. Mas como eles já são treinados, eles sabem que a base deles, fisiológica, do autorregulação, do autocontrole, é a meditação, entendeu? Então as coisas se relacionam, mas a gente tem que quebrar um pouco essa ideia da nossa sociedade da pressa, né? Tá tudo muito automático, tudo muito fácil. Então eu acho que é desenvolver a inteligência emocional, é o treinamento, levar isso para a escola, a meditação para a escola, entendeu? Os debates, trazer a população para perto da ciência, a ciência para perto da população, acho que é por aí, um pouquinho de cada coisa. Eu complementaria dizendo que essas são dimensões de existência, né? Biopsicossocial. Então, qualquer alteração em uma dessas dimensões vai desencadear alterações nas outras dimensões. Então, qual delas deve ser privilegiada pelo estudo científico, pelo desenvolvimento tecnológico? No meu entendimento, quanto mais ampla for a pesquisa, mais benefícios vai trazer para a população. Então, se existem estudos que conseguem articular a esfera biológica com a psicológica e com a social, esse é um estudo mais completo do que aquele que faz um recorte específico sobre o substrato biológico ou apenas pela manifestação psicossocial. No entanto, a gente sabe que não é fácil a gente ter toda a estrutura de pesquisa para conseguir acessar essas diferentes formas de existência, essas diferentes dimensões. Então, muitas vezes a gente tem um laboratório especialista em um determinado tipo de estudo, em determinado método ou uma técnica específica. Mas isso não deve impedir que contribuições complementares consigam fazer essa articulação para tentar revelar a dimensão, a dimensão do fenômeno, né, nessas três instâncias, né? Então eu penso que é importante esse olhar integrado, biopsicossocial. Muito obrigada, obrigadíssima, Thiago, obrigada, Eric, obrigada, Daniel, foi muito legal ter vocês aqui. Eu acho que a conversa foi muito boa para todo mundo, eu acho uma pena que a gente não tenha tido mais tempo para conversar aqui, mas, por outro lado, foi ótimo ter esse tempo com vocês aqui. Eu reforço que eu vou forçar a barra com eles para responderem qualquer pergunta que vocês tenham. Se vocês tiverem, mandem para o Facebook da Mostra. Eu repasso, eu prometo que eu vou chatear até eles responderem. Convido vocês para continuarem vindo aqui até o dia 30, domingo, a gente está em cartaz. Se tiverem curiosos para rever alguma coisa, Saraguina Filmes no YouTube. E é isso. Muito obrigada, muito boa noite a todos.